Sejam bem-vindos. Quem aqui já, para conhecer um pouquinho melhor o público e o pessoal se olhar aí, quem já investiu em alguma startup antes? Ou na vida? Legal, bastante gente, pô. Quem é empreendedor e tem sua startup? Boa. Okay. E quem foi o primo chamou você, não sabe o que aconteceu, acabou entrando, estava no Sebrae aqui na região e veio aí. Sejam bem-vindos. Então, meu nome é Yuri, sou um dos diretores aqui da Curitiba Angels. Minha missão é abrir esse evento e passar aqui para os caras que vão dominar o conteúdo aqui. A Curitiba Angels, para quem não conhece, é um grupo que apoia o empreendedorismo, apoia o investimento. Então, a nossa missão sempre foi conseguir empoderar os investidores e conseguir empoderar os nossos empreendedores. Nós somos um grupo de investimento anjo. Então, para quem não conhece, para quem tem interesse em participar do grupo, em fazer parte desse movimento, tem aqui o QR Code. Dá uma lida aí e tem um formulário. A ideia sempre foi conseguir trazer pessoas que possam acelerar nossas startups. Então, a gente sempre fala, quando a gente investe em alguma startup, o diferencial da Curitiba Angels não é só o dinheiro, é a rede que a gente tem por trás. Porque, de fato, às vezes o nosso cheque não é o maior da rodada, mas o que a gente consegue ajudar a startup, a gente consegue... Pô, o César aqui tem 20 anos de seguros. Pô, nós temos aqui o Arthur Boticário, a gente tem, Aires, mercado de eventos, imersões empresariais. Às vezes tem uma startup que, precisa só daquela mentoria, só precisa daquela pessoa para te conectar com a pessoa certa. E hoje nós somos centenas de anjos dentro da Curitiba Angels, então eu te convido a fazer parte aí, quem quiser investir em startup, quem quiser conhecer um pouquinho mais, também a entrar. E investimento anjo, né? Talvez algumas pessoas que estão aqui, mas o que é isso? Qual que é a ideia exatamente do investimento anjo? O que vocês estão falando aqui, né? A Curitiba Angels, a gente investe em startups early stage, ou seja, startups que estão na fase inicial, uma fase de validação, uma fase de tração inicial, e é normalmente o primeiro dinheiro que vem de um grupo de investidores, um dinheiro mais institucional. Então a gente tem a missão do quê? Pegar a empresa que está numa fase de validação, batendo, procurando ali um problema para resolver, ou está com dificuldade tecnológica, e a gente conseguir acelerar, levar a startup da primeiro estágio, que é estágio de ideação, para um estágio de tração, para a gente conseguir também conectar com outros fundos. É uma das coisas que a gente mais faz, na verdade, na Curitiba Angels, é conseguir levar a startup para o outro patamar. Então, eu queria agradecer aqui, né, o Arthur por ter cedido esse tempo aí para nós. Nós temos aí um papo muito bom. E tem duas pessoas muito feras que vão puxar aqui, mas antes eu queria passar a palavra para o Arthur Brunido. O Arthur também, além de tudo, é meu conterrâneo, lá de Porto União. Oi, boa noite, gente. O Arthur que cuida aqui no Sebrae, toda a parte de startup, queria que ele desse uma palavrinha aqui. Agradecendo, né, Arthur, a parceria de vocês sempre aí com a gente. E o Sebrae sempre à frente desses movimentos. Obrigado. Boa. Obrigado, Yuri, Curitiba Angels, Grupo Boticário, Win Angels. Obrigado a todo mundo que compareceu. Gente, para quem não me conhece, sou o Arthur, eu sou gestor regional de startups do Sebrae Paraná. E, rapidamente aqui, eu vou falar com vocês sobre o nosso projeto Startup, para aqueles que têm startup, saber mais ou menos como a gente atua, e o que a gente tem disponível hoje no que diz respeito ao desenvolvimento de startup. Então, nós temos um programa de aceleração que aborda as 3 fases da startup, desde a ideação, validação, tração, onde a gente trabalha esses módulos separadamente, de maneira gratuita. Né? Então, a empresa ela passa por um diagnóstico, um processo de seleção. Ao entrar no programa, ela passa com a gente durante algumas semanas para que a gente ajude no desenvolvimento. Para aquelas startups que estão no estágio mais maduro, já tem receita, time de vendas constituído e precisa melhorar a sua máquina de vendas, né, ou precisa criar uma nova estratégia, nós estamos com um programa aberto que encerra as inscrições hoje, com o método Receita Previsível. E qual que é a ideia? É a gente ajudar essa empresa por aproximadamente 6 meses a melhorar a sua máquina de vendas para que a gente consiga que, ao final do período, ela tenha, de fato, e significativamente aumentado o seu faturamento. Para quem quiser saber mais, né, estou falando aqui rapidamente, se alguém quiser saber mais, coloca ali no QR Code que tem todas as informações. Nós temos um programa aqui chamado Capital Empreendedor, que eu julgo que é um dos melhores programas do Sebrae, inclusive a nível nacional. E qual que é a ideia desse programa? A startup passa por um processo de seleção, né, tem que atender alguns requisitos, CNPJ, time constituído, receita recorrente, etc. E ela passa por aproximadamente 6 meses sendo capacitada. Então, ela passa por diversos temas sendo capacitado. Após esse período de capacitação, ela passa por um corte e as startups que são selecionadas, a gente reúne 80 startups de todo o Brasil, em São Paulo, com os nossos investidores parceiros. Qual que é a ideia? É capacitar e conectar com investidores.
Esse programa ele possibilita que saia negócio, ele possibilita que as startups recebam recurso financeiro e é um programa gratuito, né? Então, basta se inscrever, passar pelo processo de seleção e ter acesso ao programa. Gente, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre o projeto Startup, está aqui o meu contato, fiquem super à vontade para me chamar, né, para tirar qualquer dúvida que tenham. E da minha parte é isso. Yuri, está contigo, parabéns pelo evento e aproveitem. Muito obrigado. Salve de palmas. Galera, um dos principais benefícios para quem cogita investir em startup é estar em contato com a inovação. E às vezes a gente fica pensando, puta, para eu começar a investir em algum negócio, eu tenho que estar aposentado, tenho que ter vendido minha startup, tenho que estar, né, com os milhões parados na conta lá para poder dar o primeiro cheque. E não poderia ser mais longe da verdade. Qualquer um pode começar a investir em startup com pouco recurso. A Curitiba Angels tem um corte muito baixo, na verdade, o nosso corte hoje é R$5.000 por deal. Claro que junta um grupo grande para investir na startup, mas uma das coisas que você mais ganha virando investidor de startup junto, principalmente da Curitiba Angels, é esse contato direto com a inovação. É esse contato, de fato, com tudo o que está acontecendo e você conseguir fazer parte de algo muito maior. A gente sabe que investir em startup é também um trabalho muito social, porque você consegue transformar mercados através do empreendedorismo, muito mais do que, às vezes, através de outros programas. Então, dentro da Curitiba Angels, a gente tem essa visão muito clara que a gente consegue impactar muito grandemente as startups, a gente consegue ajudar o ecossistema, e quem mais ganha, na verdade, é o próprio investidor. Então, de novo, né, quem quiser fazer parte, ou quiser conhecer um pouco mais, tem algumas perguntas que você tem que responder lá, e depois você vai passar por uma conversa comigo, com o César, com alguns dos diretores aqui, para conhecer um pouquinho mais do teu perfil. E a gente tem muitos deals bons para você conhecer através da Curitiba Angels. Então fica o convite aí. E sem mais delongas, quero passar aqui para o nosso presidente, César, que vai fazer a abertura oficial da parte de conteúdo, o cara que tem mais inteligência, o cara mais vivido, o cara, né, um presidente, é diferenciado, né? Não tem, dispensa apresentações. Então uma salva de palmas, galera, por gentileza. Você está dizendo que né, a experiência, tudo isso. Você foi lá e quis dizer que eu sou velho, é isso? Nada. Você sentiu isso? Eu pego um papelzinho sempre, porque facilita a minha vida aqui, depois eu tenho que ler algumas coisas. Tem papel pra caramba. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por terem vindo. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu estou muito feliz por estar com o Arthur e com o Alexandre também, que fizeram Escola Israelita comigo há muito tempo atrás. Estou bastante feliz de ver vocês aqui e ver muitos amigos nossos aqui. Antes de apresentar os convidados da noite, eu gostaria de falar um pouquinho, fazer um complemento, Yuri, se me permite, ao que você falou sobre a Curitiba Angels. Eu fui convidado por um grande amigo meu, chamado Alan Costa, grande parte de vocês conhece, a investir há 10 anos atrás na Contabilizei. O resultado foi excelente, foram 36 vezes aquilo que nós investimos. Logo na sequência, investimos na James Delivery, e agora está saindo mais uma do forno, fora todas as outras empresas que nós investimos e tivemos sucesso. Claro, nem só de sucesso, né, o investimento anjo é feito. Mas eu quero destacar para vocês é que, claro, o resultado financeiro é muito importante, porque o investidor pensa nisso. Mas aquilo que me fez efetivamente ficar feliz de estar aqui hoje, de ter ficado 10 anos em conjunto com todas essas pessoas, primeiro, é o aprendizado. Segundo, as pessoas. Como eu conheci pessoas do bem nesse ecossistema. Então, e as empresas são feitas de quê? De pessoas. Então, isso para mim é o que me move. Eu gostaria, né, de apresentar inicialmente aqui o nosso... Está ali... Thiago Aires, o nosso vice-presidente, gostaria que você viesse aqui, vai ser nosso mediador e nosso minerador. Vai minerar as nossas perguntas aqui. Perfeito? Gostaria também
de chamar a Ana Paula Camargo, presidente e co-founder da Win Angels, uma rede exclusivamente de mulheres investidoras, mentora no Founder Institute. Por favor. E, apesar de estar grande aqui, o braço está curto aqui, e programa de mulheres inovadoras do FINEP. Ana, muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria que a Ana o Arthur vai sentar aqui, a Ana vai sentar aqui do lado do Arthur, e o Ares vai sentar naquela... Pode ser, né? A gente vai administrando. Eu quero se quiser sentar, Ana e Aires, fiquem super à vontade. Agora eu quero apresentar a nossa estrela da noite. Sabia que ia fazer isso, né? Mas antes disso, a primeira vez que eu lembro do Arthur, faz bastante tempo, era na escola israelita, eu sentava muito próximo dele, bem próximo do Alexandre também, sentava muito próximo dele, era uma prova de matemática, o Arthur sempre foi um craque em matemática, e eu sentava perto dele. E tinha a prova, eu acredito que era com a dona Mira, era a terceira, a quarta série, e eu muito preocupado com o Arthur, extremamente preocupado com ele, porque era uma prova que, né, ia ser difícil, eu comecei a consultar a prova dele para ver se ele estava fazendo certo. E o desfecho foi qual? Todos foram muito bem na prova, todos, eu e ele, né? Então, Arthur Greenbaum é acionista e vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, onde ingressou em 1986 como assistente financeiro. Chegou à presidência em 2008, substituindo o fundador Miguel Krisner. Em março de 2021, deixou o cargo de CEO para assumir a cadeira de vice-presidente do Conselho. Desde então, é responsável pelo futuro do negócio, estabelecendo estratégias de longo prazo e voltando a estar mais próximo do varejo, dos seus consumidores e de seus parceiros de negócio. É um empreendedor nato, isso ninguém pode negar. Apaixonado por desafios e pelo varejo, além de ser formado em administração de empresas pela FAI, com MBA em finanças pelo IBMEC. Arthur, muito, muito obrigado pelo prestígio. Por favor. Uma salva de palmas, pessoal. Eu quero chamar o vídeo. Isso aqui. just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, I can feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I can feel it still. We could fight a war for peace.
Arthur, antes de passar a palavra para você, eu quero fazer a primeira pergunta. Daí você já emenda. Chance de dar uma boa noite aí, Não, primeiro. você fique super à vontade, a casa é tua, você que manda. Eu estou cumprindo ordens aqui. Esse rapaz me liga aqui e fala, estou te convocando. Não era um convite. E eu prontamente aceitei, né? Essa era, na verdade, função da nossa história, da amizade, mas, sobretudo, acho que a gente tem que incentivar e privilegiar com informações nossa base, nossa terra aqui. Curitiba, nosso estado, a gente tem que trazer coisas boas para cá e ajudar a inspirar outros pensamentos, outras formas de atuar, e faço isso com muito prazer. Então, super obrigado pelo convite. É um prazer estar com a Ana aqui, né? Com o nosso, como você falou, Mediador e minerador. Minerador. Esse eu fui promovido hoje a minerador. Eu não sabia dessa função. Mas para bater um papo e poder contar um pouquinho para vocês como a gente foi construindo a questão do grupo, né? Hoje, vocês viram ali no pequeno filme da apresentação ali, a gente tem 47 anos. Né? Acho que espero que vocês conheçam o Grupo Boticário, pelo menos pelo ponto de vista de consumidores, consumidoras. Dentro disso, a gente nasceu aqui na Saldanha Marinho, e daqui a gente conseguiu estabelecer um modelo de operação que foi também inovador no Brasil na época, que era o franchise, e por aí fomos crescendo para outros canais, outros formatos, né? E é uma história muito rica, porque a história que conta não a vida do Miguel, não a vida do Arthur, mas a vida de muita gente que trabalhou conosco e continua trabalhando, construindo isso o tempo inteiro, para que a gente possa, né, estar muito firme no nosso propósito, que é criar oportunidades para, através da beleza, poder transformar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. Então, em todo dia a gente acorda e busca fazer isso daí nas mais diversas frentes que a gente tem, né? Porque todo mundo acho que a percepção que as pessoas têm muitas vezes no negócio de cosmética ou pega do boticário, porque o pessoal, o boticário é aquela lojinha, né? E é uma forma simpática, né, de falar, mas é muito mais que uma lojinha, né? Se vocês imaginarem a estrutura que a gente tem hoje, quase que de NASA, para poder desenvolver os produtos, como vocês viram ali, a gente desenvolve mais de 5.000 produtos novos por ano, todas as marcas. A gente lança 2.000 e tantos, 2.500 novos produtos por ano. Fora a operação disso, porque hoje em dia não é só desenvolver e colocar, tem que ter o produto certo, na hora certa, no lugar certo. E aí estamos falando de mais de 1.000, 4.000 lojas, fora os outros canais que a gente tem, né? Então, tem muita coisa bacana embarcada atrás para a gente conversar no campo da inovação. Mas, sobretudo, mais que tudo, obrigado pelo convite. Arthur, é um prazer mesmo. Eu gostaria que você falasse daqui a pouco sobre a tua trajetória no grupo. É uma trajetória bonita, a gente sabe disso, né? Eu acompanhei muito disso. E respondesse uma pergunta que é o que eu vou fazer agora. Eu li uma reportagem que você falava sobre o assunto, mas que falavam que, pela proximidade que você tinha, até para apimentar um pouco o nosso bate-papo aqui, que pela proximidade que você tinha do Miguel, você tinha as costas quentes no grupo, na organização. E aí, o que você falaria para essas pessoas, muitos anos depois, de transformar o Boticário numa multinacional, top 10, com 23 bi de faturamento em 2023. Se puder responder isso para nós. 2022, tá? 23, vou divulgar semana que vem, vai ser um pouquinho maior. Por eu já fico feliz. Eu gosto de ter amigos assim. Bom, com abundância. acho que eu brinco muito, né, que o Boticário deve ser um bom negócio mesmo, porque sobrevive uma sociedade de dois cunhados. Ele desafia a lei da física dentro disso, né? A gente tem uma relação super boa, a gente tem uma diferença de 20 anos, a gente é melhores amigos, irmãos, sócios, tem relação de chefe, não porque ele é o presidente do conselho, eu estou como vice-presidente, mas mesmo na época que eu era CEO, ele era o presidente do conselho, então a gente tem vários chapéus e a gente se dá muito bem. O negócio das costas quentes, né, seja, não sei quantos de vocês estão ou passaram por empresa familiar, né? Vou aproveitar e contar um pouquinho da trajetória. Meus pais tinham loja de confecção, algumas lojas de confecção do centro de Curitiba, onde eu pude aprender o que era o varejo, né? E em empresa familiar se discute o boletim na terça-feira no escritório ou no negócio e discute o estoque no almoço de domingo, né? Se mistura tudo ali para fazer.
E eu e minhas irmãs, eu sou caçula, né? Tenho 2 irmãs, e aí, nas épocas de datas, a gente sempre ia ajudar a loja. Né? Então, pacote, caixa, atendimento, sempre ia fazer. E aí, quando tinha uns 9 anos, meu pai me colocava para cuidar aquelas bancas de saldo. Tá? Que você bota o saldo, daí ele falava, vai lá, faz uma cara de bravo e não deixa ninguém levar nada dali. Né? Eu fui bem, fui promovido, fui ser porteiro. Depois fui para uma loja infantil que a gente tinha do lado, tinha de ficar no final do ano controlando a entrada e saída. E acho que eu tive um bom desempenho, porque eu ganhei minha 3ª promoção, fui ser office boy. Com 12 anos, eu queria um aumento de mesada, e eu nunca gostei de pedir nada desde criança. E eu fui propor para o meu pai, então, falava, putz, eu queria ter um aumento de mesada, né, mas eu venho trabalhar todos os dias com você. E ele aceitou na hora o negócio. Então, sem abrir mão de inglês, sem abrir mão de esporte, nada, mas eu tinha meu horário, tinha cumprido o horário bancário, office boy, e onde que eu mergulhei nessa equação do varejo, né, que tanto me encanta. Tentei fugir, pensei que ia fazer ortopedia, até depois acabei casando com um ortopedista, né? Pensei que passei na federal, que eu fiz 2 faculdades durante um tempo, então a primeira opção, que era federal, eu fiz processamento de dados e passei, mas aí acabei trancando e ficando com a administração de empresas. Tentei fugir do varejo, mas não tinha jeito, né? Tudo me jogava para cá. E eu fui para o Boticário, eu acompanhava sempre teve uma super relação, eu matava bastante aula para ir brincar na Saldanha Marinho, no laboratório, e depois acompanhava, e às vezes que eu brigava com meu pai, eu ia batendo na porta do cunhado dizendo, briguei com meu pai, não quero mais trabalhar com ele, quero trabalhar com você. E ele dizia, não, volta lá que eu não quero problema com o meu sogro. Justo, né? Mas eu sempre acompanhava, sempre estava vendo tudo. Até que em 86, mais um dos planos econômicos que o Brasil teve, aqui a gente tem uma moçada muito jovem, né? Pegou talvez um bom horizonte pós-2000, então já pega com uma outra estabilidade, um negócio. Mas vocês devem ler nos livros de história, estou parecendo um ancião falando desse negócio aqui, né? Mas a gente vivia aqui com uma inflação de 60% a 70% ao mês. Então, você imagina o que é isso. A gente olha para a Argentina e vê o que eles estão passando lá, a gente passou coisa pior aqui, dentro do ponto de vista econômico. Né? E nessa época foi o plano cruzado, né? O Dilson Funaro era o ministro da Fazenda, Sarney era o presidente. Fez mais um daqueles planos tradicionais, corta zero, tablita, desconto, diabo a 4 lá, e Miguel precisava fazer uma mexida. Algumas coisas não estavam tão legais lá, ele precisava dar uma mexida, e ele foi buscar um senhor para ajudar ele na administração, chamado Bernardo Fedalto. Um senhor com uma vasta experiência. Ele tinha sido presidente da Diversa, se não me engano, também tinha trabalhado em órgãos públicos, né, um baita experiência, para ajudar ele a recompor algumas coisas. Ele vinha com uma experiência forte do lado financeiro, e ele precisava de uma pessoa para auxiliar. E aí, o Fedalto nessa mexida toda, e para mim, acho que o critério que escolhido foi confiança. Fazer. Então, ele nem falou comigo, eu fui falar com meu pai se ele me emprestava o passe, que eu podia ir para lá dar uma mão. E eu fui feliz da vida, porque eu tinha tido uma imersão bastante importante no que é o varejo. Eu vou brincar com o termo varejo raiz, né, que é loja física, venda, atendimento, pós-venda, saber selecionar o portfólio correto, saber escolher, saber fazer o financiamento, tudo que se faz numa loja. Loja pode ter 5 funcionários, pode ter 300 funcionários, sempre vai ser uma grande escola de negócio, porque você passa pelas diversas fases, né, de administrar um negócio dentro de uma loja. E eu tinha tido uma experiência muito rica disso, porque eu vivia ali dentro, eu conseguia olhar para o consumidor e tentar entender o que ele queria, as perguntas. Eu fazia uma pergunta naquela época que me acompanha até hoje, por que o consumidor entra nas nossas lojas e não entra nas outras? Sendo que lá eram lojas de cidade, onde você tinha 30% do portfólio diferente, 70% igual, 50 lojas em volta, e o consumidor entrava na nossa. Então, eu comecei a entender que não era preço, mais serviço, mais experiência já naquela época. E essa pergunta me acompanha até os dias de hoje, porque eu quero saber, né, nós temos que encantar esses consumidores nossos do grupo, das diversas marcas do Grupo Boticário, todos os dias, né? Então, fazia isso, e eu fui para lá. E aí, quando eu fui feliz da vida, porque a fábrica tinha inaugurado em 82, eu entrei em 86, eu tinha 17 anos. Então, eu ia olhar um negócio que eu nunca tinha pensado em colocar a mão, que era como que era gerir uma fábrica, ou seja, participar disso. A outra era a oportunidade de estar um modelo de negócio que estava começando a ser implementado, que era franchising, com um aumento de distribuição de produtos, né, e criação de marca. Então, para mim, era uma oportunidade de aprendizado muito grande, e fui lá, né, para aprender. E aí entra a questão que você fala, né? Ou seja, quando você vai trabalhar muitas vezes em empresa familiar, né, sempre tem um desconfiar, mas está lá porque é irmão do dono, está lá porque a mãe é dona do negócio, ou está lá porque o cunhado é dono do negócio.
E o que eu aprendi é que você tem que ralar 3 vezes mais para provar que você é bom dentro disso. Mas está tudo certo, ninguém morre. Você tem que trabalhar 3 vezes mais. E essa história das costas quentes, eu mesmo puxava, porque o pessoal falava, mas você tem costa quente, porque eles achavam que eu tinha a benesse de fazer qualquer coisa que eu queria. Eu tinha costa quente, sim. A costa quente se chamava, eu tinha casa para morar dos meus pais, tinha comida na mesa e negócio. Ou seja, se eu não funcionasse lá, eu não estava desabrigado, não ia passar fome. Essas eram as minhas costas quentes. Dali para frente não tinha mais nada. Por quê? Porque a gente ia de construir muita coisa. Né? E uma coisa que eu tive, né, ou seja, meu estilo, eu sempre gostei de perguntar muito, eu questiono lá, eu passei a ser, desculpem a expressão, o piá-pentelho. Porque eu ia lá e questionava muito as formas, o que era feito, da forma que era feito. E aí todo mundo me dizia, não, mas funciona assim faz muito tempo, tipo, não me enche o saco. E aquilo me incomodava profundamente, porque eu via que tinha uma chance enorme de fazer diferente, de fazer melhoria. Né? Então, a Costa Quente era isso, e aí foi se construindo uma história em que a gente pôde, através de todos esses anos, sempre criando novos modelos, né, de atendimento, de produto, de experiências, sempre aguçado por essa questão de não dá para ficar parado achando que, porque eu fui bem até agora, eu vou ter condição de ir bem para o futuro. Vamos lá, Eris, agora a bola está com você. Vamos nessa. Passei Acho pra que você aqui, ó. depois dessa introdução excelente, inspiradora, vamos dar início ao nosso painel, pessoal. Quem já veio em outros eventos nossos conhece que, claro que a gente podia ter a colaboração do Arthur para fazer uma palestra formal, passar uma série de slides, mas a gente acredita muito nesse aprendizado e nessa troca direta. Então, isso aqui é muito mais um formato painel, no qual vocês, como empreendedores, como investidores e como membros desse ecossistema, vão poder fazer essas perguntas, né? Então, eu vou passar rapidinho sobre o objetivo e o formato desse painel. O objetivo é a gente aprender e crescer junto, né? Depois como o Yuri estava falando, depois de 15 investidas, né? Depois de alguns anos, dezenas de investidas, alguns exits, a conclusão é que não tem fórmula única, não tem receita para isso. Então, a melhor maneira que a gente tem de avançar nessa curva é pescando em mentes, né? E aí não só o Arthur, mas também o César e a Ana Paula podem receber perguntas de vocês. Então vamos aproveitar esse momento, eu tenho aqui minha colinha também, mas quem quiser fazer uma pergunta pode ler direto esse QR Code aqui, entrar no nosso grupo de amigos da Curitiba Angels, que por extensão são amigos da Win Angels também, e mandar a sua pergunta, tá? E aí eu vou estar aqui minerando. Arthur, vou jogar a primeira para você, né? Que é a seguinte, a gente estava falando ali, você comentou sobre como que vocês são varejo raiz. Eu tive a chance de levar clientes numa visita à fábrica, vocês são fábrica raiz também. Então, a gente que está no ambiente acostumado a falar de startups, de empresas super enxutas, que cabem numa garagem, num quarto, que tem uma capacidade de agilidade muito maior, né? Como é que a gente traz essa capacidade de inovação para um transatlântico, né? para um mamute corporativo, para uma empresa, uma das top 10 marcas admiradas, uma das poucas empresas, você fala o nome lá fora, as pessoas sabem quais são. A gente estava falando um pouquinho antes sobre fazer o elefante dançar. Né? Então, eu sei que tem gente aqui que ainda atua no mercado corporativo e que tem papéis de inovação. Então, a primeira, uma pergunta aberta sobre como manter esse espírito inovador, agilidade, adaptação constante numa empresa que já tem o seu sucesso e tem o seu porte, seus processos, sua governança, que tendem a dar uma morosidade, um certo peso. Como o seu papel em manter esse elefante dançando? Veja, acho que quando a gente fala principalmente na questão de inovação, eu traria inovação / velocidade de atuação também. Né? São características que, se você perder, você está com o teu fim sobre risco, né? Olhar para frente ali. Porque, no fundo, todos os consumidores, sejam de produtos, sejam de bens, de serviços, eles esperam que você faça cada vez melhor e você inove no que você está trazendo para ele. No nosso mercado, que é o mercado da beleza, isso é uma verdade ainda maior. Por quê? Porque você tem uma questão que todo mundo está atrás da juventude eterna, no bom sentido. Né? Todo mundo quer continuar belo, a expectativa de vida aumentou bastante, todo mundo sabe que pode chegar bem nos anos futuros, não precisa chegar com a pele ruim, não ter um cabelo sem estar bem tratado. E isso faz com que as pessoas, na verdade, queiram sempre estar provando o novo, o ativo novo que se lança. E aí o mercado é aberto, todo mundo, né, faz isso daí. Então, é sempre a promessa de como você vai trazer isso daí.
Então, eu diria que a questão da inovação, para nós, é chave na manutenção e na projeção de futuro. Tem 3 coisas, para mim, que são pilares fundamentais na nossa história, que serviram para nos trazer até aqui e como vão continuar nos levando para o futuro. Um é a centralidade no consumidor. Então, o Miguel também fazia isso na época que os pais dele tinham loja, desde olhar aquele consumidor que entrava, tentar entender. A gente foi fazendo, ao longo da nossa história, com perguntas diferentes, todo mundo fazia encomenda de pesquisa. Renda, sexo, isso eu já que sei. Fala como que se usa o produto, como que se pega nele, para que se aplica e tal. Então, a gente sempre conheceu muito de perto hábitos do consumidor. Isso desde lá de trás, cliente no centro, sempre foi. Isso permitiu que a gente tivesse o grupo em 2010. Boa. Porque eu conhecia, grupo, conhecia muito de perto esse consumidor. Segundo, a gente sempre teve um respeito enorme pelos nossos parceiros de negócio, que no começo eram os franqueados, hoje eu tenho franqueados, tenho revendedoras, tenho distribuidores e clientes multimarca hoje. Então, um respeito muito grande e muita responsabilidade na qualidade do serviço que eu tenho que prestar para esse parceiro. E o terceiro pilar, inovação. Isso que eu deixei aqui, não sei, aqui é um tripé. Né? A questão da inovação, porque de volta. Eu preciso lançar o produto que você vai usar amanhã. Se você vai substituir um creme que está usando, substitua por um meu mesmo que vou estar colocando. Mas só que todo mundo olha inovação sempre só sobre um olhar de produto. O que é correto? Porque talvez seja a coisa mais fácil de materializar para as pessoas. Mais tangível, né? Mas, no fundo, a gente inova em muito mais coisa. Eu tenho que inovar no produto, obviamente, eu tenho que inovar na comunicação, eu tenho que inovar na experiência, eu tenho que inovar no formato de loja, eu tenho que inovar na forma de gerir o negócio, porque também é uma coisa que a gente tem que inovar. Não adianta achar que as fórmulas que nos trouxeram até aqui são as fórmulas que vão nos levar para o futuro. Você aproveita isso, você tem muito orgulho, mas você tem que ir mesclando coisas novas. E isso faz com que você tenha que estar antenado com o que tem de mais moderno. Então, nós sempre fomos uma empresa, e agora um grupo de vanguarda. Tudo que diz respeito à beleza, tudo que diz respeito a varejo, a gente tem que estar na frente. Você falou das questões, a gente tem fábrica, eu tenho prestadora de serviço, né, e tem o varejo. Seja o varejo próprio, que a gente modela para os nossos franqueados. Então, o tempo inteiro eu tenho que estar correndo atrás dessa bola. Porque também, se eu não fizer direito, ou se eu perder minha velocidade de gestão, porque eu não posso deixar que o tamanho seja um inibidor do meu crescimento. Da agilidade. Porque se eu ficar lento, eu estou morto. E isso eu prego muito. Ou seja, o dia que eu tiver que, sempre falo, eu tiver que trocar uma lâmpada, eu tiver que passar 10 mensagens, ferrou esse negócio. Então, a gente fomenta muito esse negócio de empreender dentro do negócio, de fazer, buscando que todo mundo possa ser um agente de inovação. Né? Acho que aí depois a gente pode, não quero monopolizar aqui, depois a gente pode entrar, porque tem questões para você montar isso daqui, por onde você passa para montar essa cultura, para fazer tudo isso. Mas é fundamental que a gente tenha isso daqui. O fato de você requerer mais controle, isso é natural numa empresa que cresce. Então, a gente sai de uma empresa que, né, o César estava falando aqui, sai de uma garagem, e está tudo certo, porque é assim que a gente começa. Né? Mas saber que tem passos a evoluir e esses passos podem ser dados da melhor maneira. Não precisam só de qualquer jeito, tem cuidados a serem tomados. E assim, numa empresa grande também. Puxa, tem mais controle? Tem. Fato. Tem que ter. Mas o controle não é para engessar. O controle é para servir realmente para as pessoas entenderem, porque é uma questão de cultura. E, obviamente, você tem que, para poder dizer o que é certo e errado, tem que ter um parâmetro. Um fiel da balança. Muito bacana, Ana, por favor. Falando de velocidade com algum controle, né? Pois é, e de uma ruptura, né? Porque imaginar que foi a primeira franqueadora do Brasil e tinha uma relação de confiança absurda. Daí, agora a gente vai vender também com mulheres batendo na porta ou pessoas batendo na porta. Como conseguir fazer uma mudança tão drástica dessas sem perder aquilo que era um ativo da empresa? Acho que esse é o grande desafio de todo empreendedor, é você conseguir agregar. No fundo, você tem que fazer escolhas. Algumas coisas você não vai conseguir carregar ao longo da sua vida, você vai ter que deixar pelo caminho, mas os teus ativos principais tem que trazer junto. Então, a Ana está se referindo que nós começamos o negócio com lojas, né, franquias, e continua sendo uma parte fundamental, mas nós agregamos outros canais nessa história também. Né? Então, nós entramos, quando a gente criou o grupo, a gente criou uma empresa de venda direta que chama-se Eudora, e depois a gente passou a fazer venda direta também, com a marca Boticário, aquele modelo do catálogos digitais, representantes. A gente entrou no modelo de venda em multimarca,
a gente comprou, a gente fez uma aquisição de uma marca, que é a Vult, que é uma marca de make-up, que era muito boa, 2 vendedores muito bacanas, mas a compra foi muito mais pelo acesso a 35 mil pontos de venda que eles atendiam do que propriamente pelo produto. Então, por que isso? Porque, de volta, a gente faz um olhar para o futuro, a gente tem que entender onde que esse jogo vai ser jogado, quais são os pontos que eu vou ter oportunidade de ter mais contato com o consumidor, estar levando produtos, seja da marca Boticário ou não. Porque o que eu aprendi também é que, na verdade, nesse segmento que a gente está, é muito difícil você ter produtos de uma única marca no seu banheiro, na sua necessaire. E é fato, porque a história é um preço médio que ele não é tão alto na sua maioria. Então, você se permite comprar um produto, testar, e se você não gostou, você, muitas vezes, compra um shampoo, não funciona para você, você fala, toma para ir, para o seu filho, para a sua... Né? Ou da pessoa que trabalha com você em casa. Então, isso se permite fazer. Então, olhando nisso, que a gente resolveu criar o grupo também, né? Que a gente poderia ter outras propostas de valor com outros tipos de produtos para poder atender essas necessidades do consumidor, que é esse olhar da centralidade que a gente fez. Falei de Vult com multimarca, mas a gente também fez a aquisição da Beleza na Web, que é a maior plataforma de comércio eletrônico de cosméticos da América Latina, né? Então, para um outro canal para atender. Depois fizemos recentemente a aquisição também de uma marca chamada Trust, que foi entrada no profissional, salões de cabelo, mais produtos para isso. Então, a visão sempre foi em poder oferecer o maior número de produtos nos mais diversos canais para atender melhor o consumidor. Essa era a visão. Então, aí quando se fez a ruptura de um modelo para o outro, não chegou a ser uma ruptura. Eu fiz um primeiro momento que é entrar num segundo mercado, um segundo canal que era o de venda direta, porque a gente era líder absoluto no mercado de franquias e lojas. Para crescer, eu precisava ir para outros canais, porque aquilo eu dominava. Então, tem um mercado de varejo tradicional, que é esse de farma, varejo alimentar e outras coisas, que eu deixei por último para entrar, e o canal de venda direta. Então, a gente resolveu botar o canal de venda direta. Óbvio que, para a gente, fazia todo sentido, para o meu parceiro de negócio, não fazia todo sentido. Porque ele falava, nossa, mas você está lançando uma marca que vai concorrer comigo. Daí eu explicava, não é bem assim, porque a proposta de valor é diferente, o canal é diferente, olha a quantidade de outras empresas que estão nesse negócio, então eu vou competir com todas elas. Não, você vai competir comigo. Mas qual que era a dor? Porque quando a gente lançou a Eudora, era um modelo que não passava pelo franqueado. Mas isso a gente fez de forma medida e assertiva. Por quê? Porque eu não podia permitir que esse franqueado fosse um gargalo do nosso crescimento. Então, eu falei, vou criar um outro tubo de oxigênio, vou fazer aqui e vou incentivá-lo. O negócio estava indo muito bem, graças a Deus. Não é que a gente lançou outras coisas porque não estava funcionando. Mas vou tocar minha vida para cá, para ele também se tocar que ele precisa andar mais rápido. Então, qual que era a queixa? Mas nós não podemos ser esse representante? Não, porque vocês têm muita coisa para organizar ainda. E depois a gente viu que o modelo funcionava, a gente levou para o Boticário. Porque aí não queria concorrer com eles diretamente na marca. Então, porque muita empresa faria, o canal de venda direta é meu, você toca as lojas e tudo mais. A gente inovou, a gente fez o canal de venda direta através do franqueado, para que a competição ficasse só com as outras marcas e não dentro. E, ao fazer isso, tem toda uma questão do relacionamento, a forma como você tem moldado a forma de se relacionar. Lembra que o segundo pilar era a questão do respeito, do serviço? É muito forte. Hoje eu tenho uma idade média de franqueados conosco ao redor de 32 anos. Não, a idade da relação, tá? 32 anos. Então, eu tenho franqueado que está na 3ª geração conosco. Como que eu construo isso? É o segundo pilar, né, que você tinha comentado. Isso. Construo com conhecimento, construo mostrando como que é a relação, no ponto de clareza, assertividade, saber que eu estou do lado dele. Isso a gente vai construindo. Então, mesmo que na época você vai dizer, quando eles balançam em algum momento, claro, todo empresário, mas 99% das coisas que a gente fala pela relação construída e pela assertividade, eles dão uma chiada, mas eles vêm dentro do contexto. Então, ao fazer o movimento de entrar, porque não foi só nisso daqui, depois teve um movimento quando a gente resolveu trocar todo o padrão de lojas em 98, e eles diziam, mas por que você vai trocar o padrão de loja que está funcionando? De volta, voltei no tempo, uns anos para trás, por que tem que mexer em coisa que está ganhando? Porque a gente mexe em coisa que está ganhando para continuar ganhando. Então, a gente consegue preservar, porque é feito de forma consistente, é super bem embasado, é explicado, para até eles entenderem, provar e poderem andar conosco. O contrato, numa relação de franquia, ele é importante, mas na hora que você tirar o contrato para negociar, ele fazer alguma coisa, a relação está ficando azeda. Ele tem que vir porque ele acredita que vai ser melhor para ele também. E franquia vai dar mais trabalho.
Né? Franquia não é um investimento, você fala assim, desculpa, aqui dá trabalho para caramba também, porque tem que suportar, né? Mas a gente fala, não, mas é um investimento só. Não, é um investimento de dinheiro e de tempo. Né? Dá muito trabalho para fazer isso daqui, então a gente tem que trazê-los juntos. Então aí você mas tem que mostrar também que as mudanças têm que acontecer. E aí vai doer? Dói. Mudança geralmente é dolorida. Mudança tem que fazer escolha, muitas coisas, quem fica, quem não fica, e assim vai. Mas acho que baseado na relação histórica, em tudo que a gente mostrou ao longo do tempo, a gente ganhou credibilidade. Eu sempre falo, o meu maior ativo com a rede de franqueados hoje, no fundo, é a credibilidade que a gente tem. Eu e o Miguel, enquanto, né, cara, né, você tem os outros, tem o Fernando, que é nosso CEO, mas com caras da relação, faces da relação, né, porque, no fundo, nas horas boas a gente estava lá e nas horas não boas a gente estava lá. Né? Então, daí você vai construindo. Que legal, né? Boa. Vamos pegar uma do pessoal agora? Veio uma aqui do Eduardo. Eduardo, que é nosso Eduardo Palu, que é nosso investidor. Ele é CEO da Market for You, hoje maior rede de mercados de condomínio, acho que da América Latina, e comentou que na história do grupo vocês realizaram muitas aquisições, algumas delas você comentou agora. E a realidade de muitas startups, aqui tem empresas em diferentes níveis, né? Mas em algum momento ou vai adquirir ou vai ser adquirida. E aí a pergunta vai na linha de algo que você triscou agora, mas que talvez você possa explorar, que é a questão da cultura. Se a cultura é um ativo tão importante na fórmula de sucesso e é uma variável tão chave nessa equação, como que numa aquisição vocês lidam com a variável cultura? Mantém o time, troca o time, tem alguém que olha direto para isso? Tem alguma... Não sei que dica não é o termo, mas o que você compartilha de lição do ponto de vista de cultura quando você começa a adquirir ou é adquirido? Em grande parte das vezes que a gente faz uma aquisição, a gente quer olhar para a empresa que adquiriu com bons olhos, que eles fazem as coisas da maneira correta e a gente olha os valores também. Então, a gente busca trazê-los para a gente mantendo o espírito, porque eu sempre falo, não adianta, eu citei as aquisições que a gente fez do ponto de vista de marca e produtos, mas a gente fez aquisições de canal, a gente fez aquisições de serviços que a gente presta dentro do ecossistema, dentro da equação, então cada uma tem uma característica um pouquinho diferente de fazer. E quando você traz a questão de serviços, eu quero manter, na verdade, as pessoas que estão à frente disso, que tem a mentalidade, porque eu não posso correr o risco de, entre aspas, boticarizar toda a minha operação. Se eu criar outras marcas, outros canais para fazer me choose do Boticário, eu estou ferrado. Eu tenho que criar coisas distintas, personalidades distintas, propostas e marcas distintas. Por mais que atrás eu tenha uma máquina de operação que me propicie fazer, mas toda a questão do consumidor, do que é colocado para lá, eu tenho que manter. E quando a gente traz essas empresas, a gente busca também fazer. Acho que quando tem uma empresa aqui, e já testei os dois modelos, eu tive compra de empresas de cosmético, onde que a gente... O proprietário original, ele permaneceu no contrato conosco por 3 anos, até a questão do earnout, mas a atuação dele se deu nos primeiros 3 meses. Porque também tem que entender que, acho que a pergunta boa é se você sabe em que fase você está fazendo a aquisição da empresa. Porque as pessoas vendem uma empresa, né? Alguns que querem se aposentar e querem ter um outro tipo de vida, mas alguns porque entendem que a sua capacidade do seu time de fazer a gestão e de investir chegou no limite e eles não vão conseguir passar da melhor forma para um próximo modelo. Então, nesses casos, quando a gente tem isso daí, a gente entra com toda a estrutura e, geralmente, o fundador fica conosco na operação durante 3 meses. Porque, geralmente, nessa época, o fundador é aquele cara que faz tudo. Ele é o cara que atende, comanda a fábrica, faz negócio. E a gente precisa estruturar o processo. Então, no fundo, eu quero trocar o WhatsApp dele por outros 10 WhatsApps do meu time, para os clientes que ele atendia. Né? Então, tem casos que ele fica conosco, mas ele não fica mais na operação. Tem casos como o Dr. Jones, que a gente fez a aquisição também 1 ano e meio atrás, que os dois estão com a gente na operação, estão fazendo, eles assumem funções executivas dentro do grupo para tocar a marca, fazer. Nas prestadoras de serviço, a gente procura manter também as pessoas e a questão da cultura, porque tem que ser um bom blend. Né? Porque, como que eu faço para... Eu estou trazendo uma empresa para cá, eu não tenho interesse que o que eu traga se desmanche. Então, óbvio que eu tenho nossa cultura, tem nosso jeito de ser, que a gente procura mostrar para quem é adquirido e eles veem valor nisso. É um motivo que nos dá o sucesso na negociação também. E os colaboradores também ficam muito felizes quando vêm trabalhar conosco, mas a gente tem todo o respeito com o que foi gerado do outro lado e a cultura também que vem para ver como a gente faz um match.
tem horas que tem cultura, tem coisa que não dá para fazer match. A gente teve uma experiência de uma aquisição que a gente fez que era importante, mas o jeito de lidar do fundador com os times não era alguma coisa que era aceitável por nós, do ponto de vista de respeito, do ponto de vista de trabalho em time, tal. Porque a gente tem uma filosofia de trabalho em time. Inovação é trabalho coletivo, não é trabalho individual. Né? Então, a gente traz isso daqui. Então, tem diversos modelos, mas fazer uma boa entrada, planejar isso daqui, dialogar com as pessoas, mandar seu time na frente para contar quem você é, ou seja, né, time de RH e tudo mais, contar quem você é, fazer essa explicação de como funciona a organização, tudo isso são pontos que ajudam você a minimizar as zonas de atrito, porque elas irão existir, né? Irão existir. Porque, de volta, alguém está acostumado a tocar a vida lá, a gente comprou uma software house que é a Casa Magalhães, ela é em Fortaleza. Alguém está acostumado a tocar a vida lá, a gente fala, bom, a gente tem que tocar a vida um pouquinho diferente, a gente vai preservar seu sotaque, a gente vai preservar né, o ambiente que você vive e tal, mas a gente tem que fazer as coisas do nosso jeito aqui um pouco também. Então, tem que ter muito cuidado nisso, porque você quer coisas para somar com você, e não coisas para destruir, e é muito fácil destruir. Tem um tato aí, né? Tem uma sensibilidade. Exato. Muito bacana, muito bacana. Arthur, as perguntas estão chovendo aqui, pessoal, continue mandando. Naturalmente, né, a gente não vai ter tempo de tratar todas, mas tem um tema que se repetiu aqui pelo menos 3 vezes, eu vou tentar juntar numa pergunta só. Que fala sobre, todo mundo conhece o Motor 1, né, de vocês, e os mercados principais dos cosméticos, vamos dizer, para humanos, e uma série de outras coisas mais a médio, longo prazo, umas novidades. Então, a gente viu no vídeo coisas veganas, e apareceu aqui em pelo menos 2 perguntas, a Linda Machado, que é investidora da Curitibanos e também da Win Angels, perguntando sobre essa entrada no mercado pet, né? Como que o Boticário chega à conclusão que uma coisa que, a princípio, poderia ser vista como completamente fora da casinha, como um outro mercado, que isso faz sentido no hall de produtos? Como é que é introduzir isso para um franqueado, por exemplo, que às vezes se enxerga como, né, vendedor de cosmético para humanos, e aí você tem que fazer uma comunicação não só para o cliente fora, mas para o seu cliente interno? Como que é essa conclusão de incluir mercado pet no hall? Puxa, quando a gente contou os franqueados, foi uma euforia, que eles iam ter uma linha pet também. Porque o que acontece? Todos nós acompanhamos, de alguma forma, o mercado pet. Acho que o craque do pet aqui é o César, né, que tem a de seguro. Mas a gente acompanha, e é uma coisa que não é de hoje. Né? Eu me lembro que eu sempre ia para a NRF, nos Estados Unidos, que é aquela feira de varejo que tem no começo do ano, e eu ia desde 1980 e bolinha, quando a gente tinha 20 brasileiros para lá. Hoje são 3 mil, 4 mil. Então, era tudo mato. E aí tinha uma empresa, que era uma empresa muito grande, acho que não era a PetSmart lá, que ela tinha não sei quantas lojas de artigos para pets, né, tudo mais. E aquilo me chamava a atenção, porque desde aquela época, que só foi evoluindo, o pet é considerado um membro da família. Se você pega depois da pandemia, ainda mais ainda, né? Ou seja, quanto eles puderam ser companhia para várias pessoas que estavam sozinhas e ajudaram-os aí. Então, olhando, se ele é parte entre aspas, parte da família, tem esse tratamento, e eu estou aqui para tentar entregar não só produtos, mas soluções para os meus consumidores, quando eu olho que dentro da família dele tem um bichinho de estimação, a pergunta vem, por que eu não deveria cuidar desse daqui também? E essa não é uma ideia nova, uma ideia que está na nossa cabeça já há muito tempo. Tá? A gente botou no ar agora, a gente estava lá e cada vez fala, não, mas tem outra coisa que é prioridade na frente. Não sei se conhecem a linha, chama-se Almigos. Né? Almigos. Né, para fazer. Aí eu vou para os dados, porque a gente tem estoque que a gente faz. Não dá pra... Tem, mais ou menos no Brasil, acho que a gente tem cerca de 168 milhões de pets no Brasil. Quase um por habitante. Quase um por habitante. Cada 10 casas, 7 casas tem pet dentro dessa casa. Então, eu olho e falo, puxa vida, eu sei que é um mercado diferente, um mercado que talvez os canais que a gente atua nesse primeiro fase, porque a gente está fazendo isso aqui faseado. Eu estou vendendo primeiro através das lojas do Boticário e através do catálogo, e dado um tempo a gente vai experimentar botar no multimarca também, porque tem um destino correto, né? Quem vai nessas lojas mais especializadas para comprar os outros produtos acaba comprando isso também. Mas, no fundo, é um cuidado a mais que as pessoas querem oferecer para o seu pet, porque é um shampoo diferente, é um hidratante, né? É uma perfumação lá. Então, para nós fazia todo sentido ofertar isso na cesta de compra para ele fechar as compras da família, vamos dizer assim. Claro. Tem produto para ele, para ela, para as crianças, e produto para o pet também para colocar. E foi um golaço. Né? O produto em si é muito bom, a gente usou várias pesquisas que a gente fez e nosso conhecimento todo.
a embalagem é muito bacana e a gente foi super assertivo também na comunicação dentro disso, que compõe um bom kit de lançamento. Né? E as pessoas gostaram bastante, então vem diferença. A equação, onde que varia um pouco, é que hoje muitas pessoas preferem dar o banho fora da sua residência. E aí então é outra coisa, porque aí é uma equação que vira matéria-prima para o dono. B2B2C. Né? E aí eu tenho uma questão de posicionamento de preço que eu tenho que repensar um pouquinho, mas para aquele que quer oferecer um negócio que leva o produto, inclusive, para onde dá o banho, a gente flui muito bem dentro disso. E de volta, acho que tem que entender o seguinte, a gente não, eu estou no campo das soluções, como vocês. Eu tenho que oferecer soluções para os meus consumidores. Eu não posso... Produto é uma parte importante da solução que eu entrego para ele, mas tem mais coisa junto. Bacana. Vocês veem um olhar de inovação, né? Nós não somos uma empresa de produtos, nós somos uma empresa de soluções. E a pergunta deixa de ser por quê e passa a ser por que não, se ele é um membro da família. Uma pesquisa aqui. Quem que tem pet em casa aí? Olha aí. Olha aí. O nosso diretor Yuri é pai de pet ali, né? Mas é só Chanel que o senhor usa, né? Só alto nível. Boticário vai entrar aí. O Almigos vai entrar aí, cara. Legal, legal. Vai ter trust de pet, né? Que legal. Não mistura as marcas, pelo amor de Deus. E vocês já se espertem que está chegando pergunta para vocês aqui também, tá? Vou jogar mais uma para o Arthur e já devolvo aí. Arthur, você tocou num nome aí que muita gente queria evitar, né? Que é o da pandemia. E chegaram duas perguntas aqui sobre isso, né? Não a melhor, mas uma que está bem estruturada aqui é da Patrícia Goulart, da Meta. Comentando, você falou muito de adaptação e de mudança e de agilidade, apesar do tamanho, apesar da governança. Como que o grupo se organiza para enfrentar, e aí não só a pandemia, mas assim, o imprevisível, né? Porque a gente sabe que tem o mapa e tem o terreno, né? Tem as projeções, a gente estava falando de planejamento estratégico ali, você olha para 3, 5, 10 anos, mas tem as coisas, né, que o Brasil apresenta num país onde até o passado é incerto. Como que um grupo como vocês dá alguma margem para adaptação em tempo real e para coisas assim magnânimas como uma pandemia imprevisível? Bom, acho que a pandemia é um caso que pegou de A a Z aqui, todo mundo, né? Todo mundo deu o seu jeito. Mas que tem muito a ver com cultura. Né? Ou seja, eu sempre falo, né, eu brinco que meu papel das pessoas que estão comigo lá não é ser a mãe de Ná. Não é acertar exatamente o futuro que vem pela frente. Acho que a gente tem um papel hoje muito importante de eu preciso formar um time que possa responder a qualquer cenário que venha pela frente, com agilidade. Então, acho que isso, eu invisto muito nisso. Menos prever e mais responder. A gente faz direcional, mas eu tenho que ter um time pronto para a resposta. Boa. Eu tenho que ter um time pronto para poder responder, porque tem coisas que são boas de variar e tem coisas que não são boas de variar. Como você falou, o Brasil tem muita intempérie, mas eu também tenho as coisas boas. Claro. Se eu faço uma previsão muito boa de vendas e, no fundo, eu consigo ser melhor ainda, eu tenho que dar um jeito de correr atrás. Claro. E é uma revolução, porque o tamanho que a gente tem não é botar 2 operadores a mais na máquina. É uma cadeia inteira, é de onde que eu vou buscar a embalagem, matéria-prima, e assim vai. Então, a gente tenta buscar sempre um raciocínio muito forte de como a gente pode estar preparado para as coisas que vêm pela frente. Mas tem coisas que são imponderáveis. Uma pandemia era imponderável de fazer. Então, o que você faz? No fundo, você junta todo mundo e a gente tem que pensar em conjunto qual que é a solução. Porque sempre tem uma solução. Às vezes é mais dolorida, às vezes é mais divertida, mas sempre tem uma solução e tem decisões a serem tomadas. Então, a gente busca fazer também que aí as pessoas busquem não se esquivar de decisões que têm que ser tomadas. Né? Porque tem muita gente que muitas vezes não dá uma resposta de telefone porque não quer desagradar a pessoa do outro lado. E eu acho que isso é errado. Acho que as pessoas têm que entender que não faz parte do conjunto de respostas. E eu posso ligar para o César e dizer, putz, cara, não deu. Ele não vai gostar do que vai vir, mas eu estou respeitando ele, porque eu estou fazendo a resposta correta. Então, acho que a gente tem que saber lidar com as intempéries que tem e tem que estar com o time preparado para isso. E assumindo questões que às vezes são mais duras. Não dá para ser... né, tipo, se você quer ser simpático o tempo inteiro, o negócio não vai para frente dentro da equação. Então, mas a gente também tem esse exercício de buscar olhar para frente de quais são possibilidades. Porque tinha aquele modelo antigo que você fazia, tinha que fazer um planejamento, daí você tinha que fazer quais eram os roteiros extras, se o planejamento não desse certo, você gerava aquelas pilhas de documento para ficar na gaveta e, puta, graças a Deus, todo mundo aboliu esse negócio que para mim não servia para nada isso daqui, né? Porque a gente tem que ver a vida real. Então, hoje a gente olha muito mais para direcionais e como a gente se prepara para ir ao tempo inteiro realimentando esse direcional para fazer as coisas funcionarem dentro disso daí. Eu tenho uma equação
muito minha que diversas vezes, e aí tem um baita processo de planejamento, tá muito bacana, mas diversas vezes eu tento me lançar ao longo da história uns 10 anos para frente e volto para o dia de hoje. E aí eu faço 3 perguntas nisso daí. Na hora que eu fui e voltei, eu estou com o direcional correto? Tipo, estou olhando, realmente isso, onde quem está colocando para aí? Os grandes nortes. Aí, sim, beleza. Aí, para chegar lá, nesses 10 anos, eu estou com as competências corretas dentro de casa? Porque às vezes não está. Preciso mexer, preciso trazer competência nova, preciso mexer e tal. E se eu estou com as competências corretas, eu estou com o desenho organizacional que favorece minha chegada nesses 10 anos, então o tempo inteiro eu vou realimentando isso daí. E eu brinco que as grandes mudanças que a gente fez é quando eu olhava para esse negócio e meu estômago dava aquele aperto, falava, caraca, não estou respondendo isso daí. Não, daí tem que mexer. Então, mas é um exercício constante, porque não tem uma resposta única. Você vai dizer, tem uma cara de barata? É o tempo inteiro estar olhando e ter sido treinado pelo nosso país também. Né? Porque aqui, para ser empresário, vocês sabem bem, a gente tem que dançar rápido aqui na música. É uma escola bacana. Posso fazer uma emendinha nessa pergunta Pode, dele? já tem uma cabeluda para você aqui, mas vai lá. É? Então, mas tem um assunto que está super polêmico hoje no mundo do trabalho, né? E a pandemia nos obrigou a ir para home office e muitas empresas no mundo todo estão retornando e essa não é exatamente o caminho que o Boticário está tomando. A empresa segue crescendo, com uma parte bem grande da operação em home office, inclusive o prédio, né? Eu estive lá no finalzinho do ano passado, bem vazio, deu até uma dor no coração. Mas qual é o segredo? Como trazer tanta gente, manter a cultura e por que vocês tomaram essa decisão? Acho que são várias respostas, Ana. Primeiro, por que a gente tomou a decisão? Porque, no fundo, a gente teve uma experiência que eu nunca imaginei, assim como vocês, nunca imaginei que ia ter. Para mim era inconcebível achar que um dia eu não poderia, eu não iria para o escritório, não iria para a fábrica. Não passava pela minha cabeça. Como que eu fazia isso daí? De ninguém, né? Ô, louco. Aí acontece isso daqui e do dia para a noite a gente tem que se adaptar e ver o que funciona para algumas questões. Uma coisa que não dá para negar é que a questão do home office trouxe uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Você não consegue fazer, muitas vezes, o teu exercício de manhã cedo, você pode se dar uma encaixada na hora do almoço, que você está perto de casa, ou tem que buscar o filho na escola, você conseguiu fazer. Agora, não dá para fazer isso na nossa vida, né? Porque tem questão do presencial, quanto é importante, de você estar construindo o futuro junto, de você estar trocando os conteúdos, as ideias, olhando nas pessoas, fazendo toda a agregação. Então, a questão, a gente consegue ter o melhor dos mundos, a gente está tentando, não é que a gente tem a resposta. Eu vejo que as empresas estão muito polarizadas, né? Tipo, não, é todo mundo para um lado, daí agora fala, não, ninguém pode, agora todo mundo para cá. Acho que tem muito a ver com o DNA da organização, como ela trabalha essas questões, como ela faz, que tipo de ferramentas e que tipo de coisas você consegue ensinar e oferecer para os seus colaboradores. Claro que eu tenho uma preocupação enorme com cultura. Nós vivemos isso aqui, é muito forte, a gente tem um modelo que a gente chama nosso jeito de ser e fazer, é muito forte isso aqui. Aí eu tenho 2.000 pessoas entrando por ano que eu nunca vi a cara. E aí? Então, a gente tem que fazer as coisas diferentes. Então, estou indo semana que vem, a gente tem 2 encontros por ano que a gente chama Lidera. A gente reúne 1.500 lideranças, 2 vezes ao ano. Onde que a pauta, mais ou menos 20%, a gente fala de estratégia e número e 80% a gente fala de cultura e comportamento. 2 vezes por ano, 2 vezes por presencial. Ano. Esse, com 1.004 lideranças. Depois tem os modelos que a gente faz, a gente foi escalonando. Porque, no fundo, o fato de você ir para o escritório também não quer dizer que você está interagindo. Porque se for para o escritório, para você ficar fechado na tua sala lá, teclando, acabou, não fica em casa. Então, você tem que organizar para que tenha os propósitos, para que as pessoas se encontrem, que elas vão incentivar que a chefia se encontre com seus subordinados, não tem que ter a ordem expressa de cima. Você tem que criar um modelo, daí tem as ferramentas, você bota o Slack na mão para poder fazer, para todo mundo conversar. Né? Você vai criando os modelos e vai gerando outras formas de, entre aspas, estar presencial. Estou brincando, você está presente. Mas, para mim, eu acho que nada substitui o olho no olho. Então, eu forço bastante essa questão, porque a gente tem vários momentos de integração. Tipo, quando quando eu fico em Curitiba, eu vou muitas vezes para o escritório ou para a fábrica. Eu fico, talvez, 2 meios períodos na semana, se fico em casa, porque que eu bloco reuniões, são virtuais, para poder fazer. Eu vou para São Paulo, eu não trabalho em casa, eu sempre vou para o escritório de São Paulo trabalhar. E aí, quando eu vou para o escritório, eu sei que as pessoas vêm também para fazer. Mas tudo isso a gente tem que fazer de acordo com as características do trabalho, porque também não adianta chegar lá, desculpa, e sair cagando regra. Né? O que é melhor? Eu brinco, nossa força de trabalho lá
eu tenho mais ou menos entre 46% e 50% das pessoas que nunca puderam faltar. Operações, logística, as lojas, não se dá. Eu tenho 19% que é o pessoal de TI, que, nunca foram. Né? E o resto do pessoal é essa questão da dança. Vai, não vai, faz, não faz, e a gente tem que adaptar. Agora, está todo mundo aprendendo, não tem regra. A gente está tentando fazer o melhor dos mundos, dos mundos. Mas, por exemplo, a gente tinha uma regra antes que a gente podia contratar, quando abriu a pandemia lá, a gente podia contratar pessoas de qualquer lugar. Então, eu quero morar na Ilha de Marajó e quero trabalhar no Grupo Boticário. Pode? Antes podia. Agora não mais. Não é? Por quê? Porque era, não, vamos fazer tal. E a gente vai experimentando, a gente vai errando. Então, não dá, porque quando eu altero o modelo, que eu quero que a pessoa venha, ela vai dizer, não tenho condição de ir. E quando eu contratei ela, eu tenho que respeitar a contratação. Ou eu desmancho a contratação, eu tenho que respeitar como que é. Mas o resto a gente está tentando ver, então, com regra de 100 km, para poder estar presente, porque eu quero que as pessoas tenham flexibilidade de poder me encontrar outras pessoas. Não pode me responder, não, eu estou no modelo home, não posso ir. Não quero isso. A gente tem que tentar tirar o melhor dos mundos. Mas aí, muita gente queria fazer previsão. Né? Vai ser dessa maneira, vai ser daquela. Eu falei, cara, vamos viver a vida. Vamos viver a vida. Para mim, isso daqui é que nem quando você precisa... Sabe quando você tem um gramadão e você precisa asfaltar? Tem gente que começa a fazer, não, faz a linha reta, outro, não, faz isso aqui lá, tu não conhece dar palpite. Eu falo, cara, deixa andar. Onde que as pessoas andarem mais, tiver mais gasto a grama, a gente tem asfalto em cima, porque é a distância que as pessoas escolheram para andar com mais frequência. Então, por que eu vou querer, né, fazer lá todo o negócio? Falei, vamos deixar andar. E aí passa por transformações, você vai testando, a gente vai inaugurar um espaço super bacana ali do lado botânico, que era uma área que a gente desativou, que era a área de atendimento. Então, a gente está fazendo um local de encontro para as pessoas, que as pessoas tenham espaços super agradáveis, tenham um café, tenham salas de reuniões, porque é isso que vai atrair as pessoas a estarem juntas a fazer. Tem a obrigação e tem o prazer. Por que as pessoas querem se encontrar num café? Porque elas querem ter um ambiente diferente. Então, botar um café ali dentro para que as pessoas estejam conosco. Então, você tem que ir adaptando a questão. E o que eu sei é que não é definitivo. A gente vai passar por isso, vai fazer, e pode ser que em algum momento a gente tenha que pender mais para um lado, pender mais para o outro, mas eu não gosto desse negócio de cravar um negócio sem vivenciá-lo. Que legal. Boa. E tem uma pergunta aqui que está bem, pessoal, bem dentro do tema, né, desse ecossistema aqui, que é o investimento em novos negócios. Então, vários de vocês são investidores, vários são empresas buscando investimento, e a pergunta veio para o Arthur, mas também veio para a Ana e para o César. Então, a mesma pergunta, talvez cada um tenha 20 centavos aí a agregar, que são critérios para investir em negócios de inovação. Então, para o Arthur, chegou sobre como que você olha e o seu time olha para negócios inovadores que trazem inovação no varejo, né? E para a Ana e César também, que, né, estão à frente de 2 associações de investidores, como que a gente olha para essas empresas, quais critérios a avaliar? Então, presida, quer começar? Ana, por favor. Eu sou a aprendiz de vocês aqui ainda. Não, a gente é aqui para a Win, né? Nós somos um grupo de mulheres que investem em startups fundadas por mulheres. Como a gente disse aqui, a gente é meia centena hoje de mulheres, mas seremos uma centena em breve, né, Linda? A gente tem a Linda impulsionando a gente todo dia, porque temos uma ambição, né, de levar mais dinheiro para empresas fundadas por mulheres. Então, para nós, por esta razão, o primeiro critério é que a mulher seja fundadora. Né? Ou que ela tenha uma participação bem relevante no negócio. Sócia expressiva. Sócia expressiva, ou... Né, a gente tem lá os nossos números, nós começamos com pelo menos 51, mas a gente descobriu que, às vezes, tem 3 co-founders, então a gente analisa a partir de 35, mas as empresas que a gente acabou investindo, as mulheres eram majoritárias. Né? Então, também já vimos pitches que era equilibrado, mas a mulher não tinha voz dentro da empresa. Então, o co-founder assumia muito protagonismo e não era equilibrado. E, então, para nós não faz sentido, porque a gente, né, a nossa tese é de que falta dinheiro, né, e que a gente é a gente que vai levar este dinheiro. Então, esse é o nosso primeiro, vamos dizer assim, grande filtro. Critério. E depois a gente investe em startups que já tem um MVP validado, que tem um faturamentinho, pode ser pequeno, a gente olha o tamanho de mercado, quanto aquilo pode ser escalável, e a gente se debruça muito, muito, muito no time. Especialmente na fundadora, né, porque
é ali que reside, né? Negócios não morrem, né? Só morrem quando o fundador desiste de buscar alternativas, porque, enfim, o nosso país é um país que oferece, né, o tempo todo desafios, então a gente tem que olhar para esse brio do empreendedor, da empreendedora, no nosso caso. Então, basicamente é isso. Agora, tipo de negócio e tudo mais, a gente é bem aberto, somos bem abertas, né, para analisar o que vier. Bacana. Presida. Nós também temos muito próximo do que é o IN, até porque tem muita gente, né? Sim, né? A gente Tem muitas uma spin-off. meninas que estão lá, né? Que são da Curitiba Angels também. Nós não temos uma tese definida, a gente também não escolhe negócio, a gente está muito direcionado a que realmente o MVP, né, esteja validado, tenha faturamento, que a gente também seja escalável, mas especificamente aquilo que eu particularmente mais enxergo são as pessoas. Vai depender efetivamente se aquele empreendedor é a pessoa certa para o negócio. Então, se ele é full-time, part-time, isso também interessa, mas até porque se ele é part-time, complica um pouco já, né? Se ele não está botando todo o seu sangue no negócio, as coisas se complicam bastante. Se nem ele né? confia, Se nem ele, né, confia, e quanto mais nós, investidores aqui. Mas eu sempre tenho um foco muito grande, uma sensibilidade muito grande com relação às pessoas. Quando a pessoa vai lá e ela faz o pitch, e logo na sequência a gente vai para uma due diligence, a gente sabe, a gente começa a observar aquela pessoa, começa a fazer perguntas àquela pessoa, e eu já tive situações do passado, estava eu e o Léo Gianotti, alguns conhecem o Léo Gianotti, o Léo lá da Honey, o projeto era espetacular, e nós tomamos a decisão em conjunto, eu e ele, de não apoiarmos, porque o empreendedor era muito arrogante, complicado. Se era arrogante já no início, se imagine depois, né? Então, eu destaco aí que as pessoas sempre estão em primeiro lugar e eu olho sempre isso. Bacana, fica a mensagem aí para quem, né, faz pitch, está interessado em buscar investimento. Os aspectos de produto e de mercado são chave, claro, né? O produto tem que ser escalável, normalmente tem uma tecnologia envolvida, mas sempre o aspecto pessoas me parece que vai ser avaliado, né, Arthur? Bom, comentei um pouco do modelo tradicional de aquisições que a gente faz, né? Seja de marcas, seja de oportunidade de canais, ou de empresas que venham a nos auxiliar na prestação de serviço. Né? Já compramos a GVB, uma empresa de dados, a gente comprou a Equilibrium, que é de logística. Então, coisas que vão compor no nosso ecossistema para poder prestar o melhor serviço para o consumidor e para os parceiros. Do olhar sobre startups, a gente tem a GB Ventures. Então, a gente criou um modelo em que toda a relação se faz através dela. E a gente busca, então, formatar um pouquinho o que a gente tem desejo de parcerizar. A gente busca coisas que são retail tech, beauty tech, fintechs e a gente chama trend techs também, né? Ou seja, coisas que geram tendências, que podem vir tendências para fazer. A gente tenta cercar, porque esse é o investimento que é voltado para ajudar no nosso negócio. E a gente tem uma aceleradora, é uma aceleradora que a gente faz equity free, né? De mais ou menos 20 empresas ao ano que a gente seleciona para ajudar a desenvolver um modelo de negócio, onde que, obviamente, quando é parte do mundo da beleza e produtos, eles têm acesso ao que a gente tem de laboratório, de pesquisa, know-how, tributário, troca, a gente dá um bom suporte para poder fazer a questão andar dentro disso. E aí depois a gente decide se a gente vai fazer o investimento ou não, não é obrigatório para participar, né? Ela entra livre, como falei, equity free, e depois a gente conversa se tem interesse ou não tem interesse da gente fazer. Tem um outro lado, a gente tem um family office, que aí sim ele é mais livre, né? Então aí ele pode fazer investimentos que não rondam tanto o mundo da beleza, do varejo, do business, para poder exercer a questão de investir, ajudar, e aí normalmente não é só um cheque, é o cheque mais uma visão, uma capacidade de conexão, como o César trouxe aqui, de poder escalar a questão, para poder estabelecer. Mas onde que a gente vivencia mais é no modelo do business, porque para mim tem uma questão importante do que essas empresas, né, podem nos ajudar a fomentar ali, mas de externalidades, porque eu olho também muito que elas podem ser úteis para os meus parceiros de negócio. Então, vamos dar um exemplo. A questão de crédito, né? A gente tem uma situação de crédito que eu não preciso tanta análise, né? Mas o meu franqueado, o meu distribuidor, quando vende para um terceiro, ele precisa de uma mão.
em um olhar diferente. Então, a gente estende a olhar para isso, que uma empresa dessas pode gerar uma externalidade, que a gente chama. Ela vai ajudar meu parceiro, e onde que eu vou ganhar nisso? Na venda, mais que eu vou fazer para esse parceiro. Em outras palavras, pode ser que uma fintech não solucione uma dor interna do grupo, Perfeito. mas que gere valor para o teu ecossistema. Perfeito. E aí, ajudando o teu franqueado, está sendo bom para casa também. Exato. Muito bacana. Muito. Inclusive, vocês têm um braço financeiro? Vocês têm... Eu tenho uma explica amostra, isso para na gente. verdade. Eu tenho uma fintech que em 2010, 2011, eu descobri que era fintech depois de fazer. Não sabia que era fintech. Porque a gente tem uma questão que... Como que a gente podia agregar a inteligência financeira para dentro do modelo? Porque hoje a gente chama de ecossistema, que é lindo, mas no fundo eu já tinha isso lá atrás, né? Tinha o parceiro de negócio, tinha o cara... Então, como que a gente podia criar alguma coisa que gerasse valor? Então, a ideia surgiu, para ser bastante honesto com vocês, na primeira CPMF. Quando criou, porque eu falava, tem que ter um jeito mais inteligente de transicionar valores sem ter que ficar recolhendo. Obviamente não deu na época, mas a ideia ficou. Então, porque era uma questão de... A gente faz eu tenho uma avaliação de crédito, eu tenho um rating de crédito meu lá, né? E eu vou contar que eu tenho X parceiros, para quem eu faturo. Mas se eu consigo transacionar que o recebível, para dar um exemplo, da ponta venha parar na minha mão, é muito melhor. O risco é muito mais baixo, é muito mais diluído, então meu rating melhora. Então, sempre nesse olhar de como que eu faço a inteligência pro modelo de negócio para poder fazer. Então, nasceu uma amostra que traz soluções para a gente, mas principalmente para os parceiros de negócio. Com relação a crédito, operacionalização, cartões de crédito e tudo mais, a gente criou um modelinho inteligente lá. Bacana, bacana. César, agora vai chegar uma para você, tá? E aí, claro, Ana e Arthur podem colaborar também. Uma pergunta do Elson, mas que também estava aqui nas nossas preferidas. Vamos falar um pouquinho de insucessos, né? Investimento de insucesso. Quem trabalha com investimento em capital de risco sabe que, estatisticamente, é um jogo para perder. Assim, né? Muitas das iniciativas e dos investimentos não dão certo e não vão para frente. Às vezes a gente só descobre isso sobre o time mais à frente, né? Sobre o empreendedor ou sobre o time. E, da mesma maneira, projetos de P&D. Né? É impossível você, num momento antecipado, ser engenheiro de obra pronta e prever. Como que é a visão de vocês? E aí, no caso, vamos começar pelo César, que tem os dois chapéus. Né? O César é empresário, já décadas, não vamos falar quantas, né? Mas muitas décadas. Ele usa muito boticário, tá? Ele tem essa pele boa, esse cabelo bom, mas décadas de experiência mas também como investidor, também bastante mais de década de experiência. Você estando dos dois lados da mesa, o que é assim, né? O que você consegue trazer de lição sobre esses insucessos? Qual que é o momento de fazer o stop loss? Qual que é o momento de dizer, não, esse projeto aqui já consumiu demais e não está dando sinais? E aí depois o Arthur pode dar essa visão mais corporativa de um projeto de P&D, se tem um limite, se tem um prazo temporal. Então, as ideias começaram lá atrás, quando eu quebrei. Eu tinha 25 anos de idade, quebrei, tinha duas empresas, uma de eventos e outra de esquina do ingresso, talvez vocês conheçam. Quem é da minha idade aí comprou muito ingresso do Aeroanta, lá, futebol, festival de teatro, toda essa galera. E essa empresa se quebrou e aí eu tive que recomeçar. Então, eu tenho uma certa experiência em quebrar. Com fracasso. Né, com fracasso. E eu nunca vi um empresário que não teve fracasso. Não conheço, porque você tem fracasso todos os dias. Né? Quem tem clientes, né, você é demitido e admitido absolutamente quase todos os dias. Né? Dependendo do negócio que você tenha, você é admitido e demitido. Agora, todos nós podemos fazer diques de proteção. E eu fui criando diques de proteção. Quando o Arthur falou em tubos de oxigênio, né, é mais ou menos isso. Você vai criando tubos de oxigênio para que minimize a possibilidade do fracasso. Agora, quando você faz investimento, o grande aprendizado meu é que eu ganhei mais do que eu perdi, mas eu perdi bastante. Muitos investimentos que foram feitos pelos meus negócios, eu perdi dinheiro. Na Curitiba Angels foram poucos. Até agora, eu só ganhei. Já perdi um, mas eu só ganhei. E eu estou esperando que a gente continue nesse ritmo muito bom na Curitiba Angels. Mas, de forma geral, é fundamental o fracasso. Não existe empresário que não tenha tido fracasso, talvez não total no seu negócio,
mas o fracasso momentâneo em algumas questões. Então, isso faz com que você aprenda muito e evolua muito. E eu tenho certeza que qualquer uma das empresas aqui já teve, né, de empresários ou empresas que a gente, né, coloca as questões para frente. Boa. Boticário com certeza teve alguns, todos nós temos. E acho que esse é o bonito da vida. Né? Então, se eu captei bem aqui para o pessoal, né? Então, o segredo é, primeiro, aceitar que vai ter algumas perdas e extrair o resultado não monetário daquela perda. Já que perdeu dinheiro, que lição eu extraio disso aí? É que, veja, se você encarar fracasso, né, como algo ruim, eu não encaro dessa forma. Na verdade, eu nunca encarei. Eu sempre encarei o fracasso como aprendizado. Se você encarar dessa forma, pode ter certeza que a energia do negócio muda completamente. Boa. Arthur. Complementando o César aqui, tem uma questão também de saber o tamanho que você está disposto a andar nisso daí. Porque o tamanho faz diferença. Tem um limite. Né? Se você faz um tipo de investimento que vai botar em risco uma parte significativa do teu patrimônio, você tem que pensar se deve fazer ou não. Pode fazer. Né? Você acha que tem gente que faz um all-in lá e se dá bem, mas a história está muito mais coberta de all-in que não deram certos. Mas, de volta, estatística, não quer dizer... E como todo lugar tem, o César falou, né? Ou seja, a gente já teve produtos que a gente imaginou lançar que ia ser um sucesso e não foi um flop. Hoje está vou dar um exemplo para vocês, hoje está muito em voga você ter perfumação de ambientes. Velas, esse negócio todo. A gente está com 47 anos de história, então há 25 anos atrás a gente lançou uma vela perfumada para casa. Eu comi vela durante 10 anos. Porque a gente fez, era um negócio que não tinha, né, imagina e tal, mas não tinha, o pessoal não tinha o hábito ainda de ter. Então a gente estava à frente do tempo. E aí, o que faz? Recolhe, bota para dentro lá e acabou. Já tive negócio que a gente fez, que a gente lançou, uma super inovação, muito bacana, a gente estourou tudo, e na hora de operacionalizar, engasgou. E aí você tem que avaliar. Ou seja, se vale a pena você continuar insistindo, ou é melhor você andar. Eu já tive os dois modelos. Eu já tive negócio que a gente fez e tal. Na hora que engasgou, eu entendi o porquê engasgou. Eu preferi recolher, pegar tudo o aprendizado, pegar o que a gente aprendeu de consumidor tal, e jogar em outras marcas a gente tinha para poder render. Como tem coisas que eu fui insistindo, porque para mim era muito claro o espaço de mercado que a gente tinha para fazer. Alguém ia fazer. E, no fundo, para mim, a gente estava com um problema na execução. A gente não estava sabendo executar direito. E todo mundo olhava para mim, não, você tem que desistir. Eu falava, não vou desistir. Só mudar a forma. Eu tenho que achar o caminho, para mim, porque o espaço do mercado estava marcado. Claro. E funcionou. Né? Demorou mais tempo que o previsto, tal, mas hoje é um baita sucesso também das marcas que a gente tem. Então, você só vai saber isso quem tem que estar dentro do jogo, tem que estar com a sensibilidade, a temperatura, e aquela questão, não dá para se apaixonar pelo investimento, pelo negócio. Você não é apaixonado pelo Boticário? Puta, sou muito. Por tudo que sou muito, mas eu tenho claramente o discernimento do que é eu me apaixonar e não me apaixonar em cima disso aqui, porque na hora que você se apaixona, você perde a tua capacidade, muitas vezes, de avaliação. E isso, do ponto de vista de quem faz um investimento, é muito ruim. Tocar uma operação com paixão é muito bom. Vamos separar os mundos. Né? Tocar com paixão, aquilo que você acredita, é muito bom. Investir com paixão não parece ser tão bom. Bacana. Pessoal, a gente daqui a pouco vai estar se encaminhando para o nosso final. Eu vou jogar a penúltima para a Ana. Você não vai fugir, Ana, vai sobrar para você. Pintaram algumas perguntas aqui sobre diversidade. A Ana, para quem não conhece, é executiva na área de RH e muito experiente e vai poder falar um pouquinho para a gente, que acho que é um tema que pinta em quase toda a mesa de empreendedor, quase toda a roda de debate, a dificuldade em relação a time, contratação, pessoas. E nas últimas que eu participei, sempre entra a questão geracional ou multigeracional. Né? Então, como é que essa diversidade quase que obrigatória, eu estava lendo pesquisas que hoje tem, dependendo do ambiente, 6 gerações diferentes convivendo no ambiente de trabalho. Então, se antes já não existia uma fórmula única para liderar, para inspirar, para dar feedback, agora muito menos. Né? Então, o que você traz como uma visão de um grupo que é focado em investimento em diversidade, né? Dificuldades específicas que a mulher tem nesse mercado, e a tua visão como expert de RH? Eu acho que o multigeracional ele é uma novidade no ambiente de trabalho, mas não nas casas e nas famílias.
né? Então, sempre convivemos de maneiras multigeracionais nas famílias. E eu gosto quando a gente traz, a gente rebate isso, né? Então, tem casas onde se respeita o idoso e tem casas onde não se respeita. Quem é que a gente vai trazer para dentro do nosso negócio? Aquele que respeita. Então, acho que muitas coisas acontecem porque a gente não checa tão bem os valores que estão embutidos naquela pessoa. Porque sempre tivemos problemas. Agora só temos uma amplitude maior geracional. Tem um segundo tema que eu acho que é muito importante, e o Arthur falou sobre isso, né? O mundo muda, 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 muda. E o mundo do trabalho ele está numa das maiores transformações desde que a gente passou por aquela fase onde as pessoas ficavam a vida na empresa e começou a trocar, né? Então, já não era mais a vida na empresa, era 4, 5, 6 anos numa empresa e daí ia para outra. Essa fase, a gente teve uma mudança muito importante na relação de fidelidade da empresa para com o colaborador e do colaborador com a empresa. As pessoas começaram a avaliar mais cada momento, se aquilo fazia sentido e aquele lastro de ter que viver uma vida num lugar porque tinha uma gratidão, uma relação, etc. e tal, ele passou a ser questionado pelos dois lados. Eu acho que isso permitiu a gente transitar mais, ver mais coisas, né, na vida, e se aquilo não estava bom, a gente não precisar viver aquilo para sempre. Nas novas gerações, principalmente a geração Z, que está entrando no mercado de trabalho, ela é uma geração que, de novo, está questionando profundamente. A gente fala muito de horizontalidade. Ah, não, porque tem que ser horizontal. É horizontal para tudo. Ah, se o meu chefe faz isso, eu posso também. Eu posso falar com ele, ele pode falar comigo. E a gente ainda vê muita coisa que não eu, que sou chefe, posso, e você não. É horizontal para muitas coisas. Então, também tem um questionamento dessa nova geração que vê, né, a liderança, etc. e tal, tendo que colocar muito tempo da vida para liderar. E eles estão olhando e dizendo, será que eu quero? Acho que não. E tem um último tema, né, que muitas vezes, né, ao longo da vida, às vezes a gente aguentava uma coisa assim, né, um chefe mais ríspido, um ambiente um pouquinho mais tóxico, porque a gente tinha muito boleto para pagar. A gente, né, fazia faculdade, daí a gente queria comprar o carro, casar e comprar a casa. Né? As 3 coisas mais caras, a não ser quem tem helicóptero ou barco, daí é um pouco mais caro. Né? Tipo, agora, tirando essas coisas, são as 3 coisas mais caras de uma vida. Né? Maravilhosas, mas, enfim. As novas gerações se desapegaram do carro e da casa, os 2 boletos principais. E uma parte bem grande reduziu ou minimizou o desejo dos filhos. Então, também. 4, 3, 2, 1, e já tem bastante gente dizendo que não quer, ou que prefere o pet, né? Que é o filho. Então, e também casais de outros tipos de agrupamentos familiares. E essa geração, o pavio fica mais curto porque não tem o boleto para pagar. Né? Então, nessa hora, às vezes, assim, qual é o meu boleto hoje? O máximo é a parcela do iPhone, que a vida dele é aqui, mas dá para pagar com menos de um salário mínimo por mês. Né? Então, acho que quando a gente combina isso, o olhar para a gente, como era a vida, às vezes no ambiente de trabalho um pouco mais tóxico, eu tendo a achar que a gente está migrando para melhor, porque o meu copo é meio cheio, meio vazio, o meu é sempre meio cheio. Não é ingênuo, mas eu sou otimista de que a gente vai ter um equilíbrio um pouco diferenciado, mas não vai ser sem dor, como disse o Arthur. Né? Essas mudanças são provocadoras e exigem que a minha geração, que é a geração X, que ainda está majoritariamente no comando das empresas, se chacoalhe para entender e absorver, e a gente pendular um pouco mais para o outro lado, né?
Boa. Mas assim, tem coisa para fazer pela frente, ainda bem, né? Achei que você era millennial. Não, Ah? não sei se era tão jovem que você é millennial, não? vida, que amor, é boticário. É Boticário. É. Arthur, vamos fazer um complemento dessa para você, porque isso apareceu aqui e essa questão toca em... A gente está falando de novas gerações e vamos falar de demandas de novas gerações. E já que a gente tocou em diversidade, o Boticário amplamente abraça, publicamente se posiciona, né, em temas de diversidade, se comunica com públicos diversos, com nichos, com essa estratégia naturalmente tem seus riscos, né? E talvez seja uma das conversas duras que você tenha falado, decisões duras que você tenha trazido antes referentes à inovação. Que lições você traz para a gente? Né? Uma curiosidade do público, né? Como a marca se posiciona e como é que ela lida com os riscos inerentes de lidar com diversidade, de falar com públicos que nem todas as marcas se arriscam a tocar nesses temas. Bom, acho alguns pontos, né? Primeiro, como a gente olha para a diversidade e inclusão? Tem gente que olha com, eu tenho que ir lá, tenho que cumprir com isso, tenho que fazer. A gente olha com uma oportunidade de inovação e crescimento. Uhum. Eles trazem respostas que eu não sei. E tem pessoas no meu time que também não sabem. Então, quando eu trago, porque eu atendo quase todas as marcas que a gente tem, atende amplo para caramba o número de consumidores na sua diversidade que a gente atende. Então, eu não vou ter todas as respostas. Então, primeiro eu vejo como uma oportunidade. Então, não é um olhar para baixo, é um olhar para cima que tem. 2, para mim, tem uma questão de a gente olhar e a sociedade é essa. Não adianta eu achar que tem que ser todo mundo usando um quadradinho no PS e está todo mundo usando um triângulo, está usando um círculo. A sociedade é essa, e a gente vai conviver com isso com as suas transformações. Então, ou eu posso brigar contra, ou eu posso tentar ajudar. E a cabeça é como que eu ajudo, porque para mim as empresas maiores, as marcas importantes, elas têm um papel de ajudar uma sociedade a se desenvolver. Isso o governo não faz, como outras coisas. Quem pode fazer isso daí? Quem tem credibilidade. Então, eu vejo que tem um papel dos grandes grupos trazer. E essa e outras, né? A questão a gente fala muito de ESG, né, que traz esse aspecto também. Na verdade, ESG é uma sopa de letrinha. Daqui no futuro vai ter outra, porque o que interessa é como que a gente se preocupa com o mundo, como a gente se preocupa com o meio ambiente, como a gente se preocupa com as pessoas, como a gente promove a inclusão. Já foi sustentabilidade atrás, responsabilidade social corporativa, hoje é ESG e assim vai. Mas, no fundo, a gente sabe que a gente tem que fazer coisas para melhorar aqui. E todo mundo tem uma parcela disso. Então, eu vejo muito com esses olhos. Né? E aí, quando eu puxo para dentro de casa, tipo, quanto mais diverso for o meu time, melhor eu vou estar entendendo o consumidor que eu tenho pela frente. Como que eu vou falar de produtos para pele negra? Como que eu vou trazer produtos para cabelos cacheados? Cara, eu não vou entender. Deixa quem entende sentar na mesa aqui e fazer. E aí vocês vão rir desse daí, mas essa ficha me caiu quando eu tinha 14, 15 anos. E vou contar 2 passagens. Eu estava nas lojas do meu pai, eu rodava muito sendo da cidade e parei numa determinada vitrine que eu sempre olhava, que era uma loja, na época era Trend e tal, para ver o que tinha exposto lá e tudo mais. 2 meninas pararam do meu lado. Eu tinha meus 14, 15 anos, as meninas deviam ter 12 anos, 11. E uma virou para a outra e falou: nossa, olha que chocrível isso daqui. Claro que eu entendi o que era chocrível. Eu falei, cara, esse não é meu linguajar, eu não é a minha faixa, eu não me comunico mais com isso daqui. Eu já entendi que tinha uma... E isso serviu para mim muitos anos depois, que a gente foi fazer uma linha voltada para adolescente, e a gente fez um baita de um time, né? Botamos uma pessoa bacana de marketing para tocar, tal. E ele estava discutindo a questão, eu falei, mas está errado. E as pessoas, o que está errado, Arthur? Eu falei, está errado, porque nós estamos fazendo um produto para adolescente e o cara mais novo da mesa sou eu, que tenho 30. Vamos fazer pesquisa, traz esse pessoal para desenvolver o produto com a gente. E veio com um monte de coisa, tipo, a gente, né, o que você pensa? Puta, adolescente tem chulé. Bota um talco aí para fazer. Primeira coisa que a molecada falou, tio, não bota talco não, pelo amor de Deus. Já foi o choque do tio, né? Mas beleza. Né? Tio, não bota talco. Falei, por que não? Porque a gente passa recibo, a gente vai na casa da namorada, a gente tira o sapato, vamos ver quem a gente foi lá. Tipo, coisas pequenas. Mas não adianta a gente achar que vai ter as respostas. Então, você tem que trazer gente que possa te auxiliar a responder essas questões. Então, a gente tem um olhar muito, sei lá, do lado positivo. Claro que, para fazer isso, tem que ter coragem para algumas coisas. Então, a gente fez a primeira comunicação que foi feita lá em 2015, que foi um filme
que a gente fez os Dias dos Namorados, que tinha uma troca de presentes entre casais homoafetivos, né? Cara, foi o ano que para mim foi um baque, né? Porque foi o ano que eu casei. Depois de muito tempo que eu fui casar, né? E eu tinha prometido para minha esposa que eu ia para a lua de mel e não ia tocar no celular, não ia trabalhar. E a gente foi, e tinha essa campanha, a gente estava mudando a estrutura, aquelas mudanças importantes, tinha trocado a pessoa de marketing, então sempre que vai ter uma troca importante eu puxo para a minha área, puxava para a minha área para fazer a mudança grande e depois trazia alguém para poder fazer. E aí a gente estava fazendo isso aí, tinha olhado, e eu estava super tranquilo, porque na época teve lá, a capa da Exame na época tinha Saímos do Armário, não sei se vocês lembram, pessoa da relação. Novelas. Natália Timber beijando Fernanda Montenegro na novela das 8, na boca. Eu falei, beleza, não tenho preocupação, vamos, toca a vida, vamos lá. Só que a gente fez, só que nem tinha colocado essa temática, né, no horário da novela, com quantidade, e fazer. Bom, a pessoa que entrou para ajudar lá falou, puxa, será que vamos trocar? Eu falei, não, vamos fazer isso daqui, acho que é o que a sociedade está falando, de volta. Tem que porque, para mim, aquela não era a principal questão. A gente já tinha feito outros filmes de dois natais atrás com muito mais ênfase. Tipo, a gente falou de Natal com pais separados. Para mim, era muito mais sensível falar de uma festa como Natal, que é extremamente família, e a sutileza né, pais separados com os filhos, do que falar de um Dia dos Namorados lá. Mas essa aqui bombou, né? E aí, me lembro que estava lá no Lua de Mel, começa a entrar a mensagem no celular, eu me coçando ali para falar, vou ter que olhar. Quebrar minha primeira promessa. Aconteceu isso daqui, tal, tinha não sei quantos mil dislikes, para poucos likes, tal. Troca, tira. Falei, não, deixa, vamos lá. A gente se propôs a fazer, vamos. E aí, óbvio, com o tempo a gente foi virando, né, a questão, e teve muito mais sucesso. Mas o fato é que você tem que trazer essa luz nova. A gente não tem uma causa específica, né? Assim, né? Nossas causas são trazer luz a problemas que a sociedade tem e tirar ele debaixo da mesa com muito carinho, com muito cuidado, trazer para cima da mesa para a gente discutir. Então a gente fez já a campanha sobre doação de órgãos no Natal. A gente fez Dia das Mães com Dia dos Pais, quando os pais não eram biológicos, Dia das Mães, coisas que estão da sociedade que ela precisa passar por essas discussões para trazer. Né, para a gente trazer uma luz e ver como consegue adaptar. E eu vejo isso de volta como um papel importante de uma organização, mas só complementando a Ana aqui, que quando você pega essas novas direções, elas querem o quê? Na verdade, tem tudo isso e elas querem um propósito também. Coisa que, de volta, a gente tem isso desde que a gente nasceu. Está tudo certo. Não estou fazendo um propósito agora, eu faço propósito desde 1977. Mas elas querem um propósito, elas querem saber porque elas estão empregando o tempo dela e está ok. O que não dá para ter excessos. Acho que o mundo, né, sempre o mundo dos excessos é ruim. Então, do mesmo jeito que a pessoa que entra não quer ficar parada para construir uma carreira, já tive pessoas que com 6 meses que entrou, veio dizer, eu não vou ser diretor com 6 meses? Não vai ser. Você tem que me entregar alguma coisa, tem que fazer um projeto funcional, e aí depois a gente conversa. E vai ter que ter um equilíbrio das duas partes, porque os extremos não são bons. Você deixar uma pessoa 15 anos sentar numa cadeira para pensar, isso não funciona, isso é um extremo. E você botar alguém aceleradinho, pode ter um outro talento que mereça fazer isso, mas em grande média, você não vai formar as pessoas da forma adequada, porque é uma questão de formação. Não é se eu gosto ou não gosto, ela tem que estar preparada para lidar com gente, com a diversidade, ser um líder. Líder não é só entregar resultado, líder é mais do que isso. Líder entrega a cultura, entrega a forma de ser. A gente faz uma avaliação, e eu instituí lá atrás para mim, e continuo fazendo. Nossa avaliação de sucesso é em 4 dimensões. Conta para a gente. Eu tenho uma dimensão que é o resultado financeiro, que é fundamental, muito importante, porque é o resultado que a gente dá e como a gente constrói o futuro, porque eu preciso estar aqui para construir o futuro, né? E investir. Eu tenho uma dimensão que são os colaboradores. Eu tenho uma dimensão que são os parceiros de negócio e tenho uma dimensão que é consumidor e sociedade. Se eu abrir mão de uma delas na equação, eu estou morto, porque eu posso fazer um resultado financeiro. Eu aperto o meu parceiro comercial. Esse ano eu fiz resultado. O que acontece no ano que vem? Não sustenta. Eu posso fazer resultado financeiro se eu decidir economizar em esforços de marketing. Tudo bem. Não sustenta. Faço no que vem. E colaborador, então, eu tenho que estar com esses 4 sustentados. E aí eu consigo ter uma harmonia na gestão para poder enxergar da melhor forma e fazer as entregas que tem que fazer. Não dá para fazer entrega capenga. E quem entra para trabalhar tem que entender isso.
Porque para a gente aí tem as questões das crenças, né? Cada organização é uma organização. E cultura não tem certo ou errado, tem a cultura que serve para você. Cara, se tem gente que está... não sei se tem gente no mercado financeiro aqui que entra e fala, puta, aqui tem que ser resultado a qualquer prova. Tá tudo certo para quem escolheu essa carreira, para mim não tá. Para a gente tem um mantra que o resultado que a gente gera é tão importante como a forma que a gente gera esse resultado. Forma para a gente faz diferença. Então, se você vem querendo escalar rapidamente, que é carreirista e tal, você vai ter dificuldade de andar aqui. Não é aqui. Não é aqui. Bacana, bacana. Pessoal, vamos para a última pergunta da noite, depois vou passar a bola para a Ana finalizar. E aí, como te comentei, Arthur, aqui tem, né, gente de diferentes chapéus, e diferentes bandeiras e diferentes momentos da jornada. Mas tentando pegar temas que gerem valor para todo mundo, e esse eu sei que é um tema que eu já conversei. Cadê a Marina da Peace Foods? Já conversei com a Marina, que tem sociedade dentro da família, já conversei com o Dr. Lucas, que é especializado, parceiro da Curitiba Angels, que é o tema sócios, né? E você comentou no início, né, de um negócio tão bom que sobreviveu a 2 cunhados. Eu sei que a Ana também adora, né, o tema governança, eu faço parte de alguns conselhos e esse tema sempre pinta. O que você, e aí César pode dar também um pitaco, a Ana pode dar um pitaco, traz para a gente lição sobre escolha de bons parceiros e bons sócios. Muitas das startups estão no momento de achar seus bons parceiros, né? Às vezes o momento de investida é mais buscando um bom parceiro do que um cheque, como o Yuri falou, né? O que você traz para a gente de lição? E aí depois quero ouvir César e Ana também para a gente terminar em grande estilo. Puxa, acho que todos nós temos diferentes fases, né? Então tem a hora que o cheque fala mais alto, mas nem sempre a escolha é boa. A chance de ter escolha boa, se for a única coisa for a vendente recurso, a chance de você dar errado é muito grande se for essa tua. O bom é uma soma. Tipo, se eu já falo do nosso caso lá, mas quem que a gente quer para sócio? Alguém que possa nos complementar, possa agregar, possa nos ajudar a evoluir, porque é uma sociedade, né? Ou seja, cada um tem qual o seu papel, qual é o meu papel e como a gente combina isso em prol do crescimento do negócio. Então, acho que se eu vou por essa linha, para mim tem uma questão muito importante de volta, não querendo ser, né, não é o cheque, não, o cheque faz diferença, mas também. acho que tem uma questão fundamental que eu aprendi que são valores. Se quem você está, porque isso é uma sociedade, é um casamento. Um casamento. Você pode desfazer no meio do caminho e tal, mas você almeja longo tempo de convivência. Valores são fundamentais. Eu já fui entrar num negócio em que eu não chequei essa parte, me estrepei de verde e amarelo, porque os valores do negócio... tipo, eu vi rápido que tinha errado. Na primeira reunião que deu a bola caiu fora da quadra, eu vi que me ferrei nisso daqui. Então, acho que o primeiro conselho que eu posso dar é, tipo, tentem achar pessoas que tenham valores iguais aos seus, né? Valores, né, de como tratar as pessoas, de como se posicionar. Você conhece as pessoas, infelizmente, você conhece elas na adversidade. Quando está tudo certo, está tudo certo. Enquanto a gente está vendendo e faturando, está ótimo. O dia que não vender e faturar, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. 2, se tiver complementaridade, é muito melhor, porque você consegue dividir, ainda mais em empresa menor. Quando eu fui para lá, né, ou seja, a gente tinha uma equação muito bacana, porque o Miguel gostava muito sempre gostou, foi apaixonado por produto, é um gênio de produto, né, fazer. Sempre ele gostava de fábrica, o detalhe da maquininha lá e comunicação. Eu adorava finanças e vendas. Puta, match perfeito. Então, se você conseguir a complementaridade, é muito melhor. E acho que no ponto de vista de quem tem uma operação e está procurando um sócio, eu acho que você tem que olhar o que esse sócio pode agregar para vocês. De volta, além do cheque. Ele ajuda só em contato, ele traz governança, ele traz um modelo de planejamento, porque ele tem que trazer mais vivência para um negócio pequeno, para poder passar mais rápido as fases e poder já saber o caminho de solução de algumas coisas. Que quando você está empreendendo, você bate muita cabeça. Se você puder contar com isso, é ótimo, né? E, no fundo, você tem que ter uma visão muito boa, conjunta do que você quer do business. Porque se um acha que o business foi feito para pagar as despesas que ele quer consumir por aí, e o outro acha que o business foi feito para construir o futuro, acabou de morrer o negócio. Então, você tem que estar muito alinhado com o que você tem de visão de futuro, do que é relevante e como se chega lá. E aí, você compõe dessa forma. Acho que esses 3 pontos são os grandes para mim. Compatibilidade de valores, complementaridade nas habilidades. E visão conjunta de futuro. E uma visão alinhada de expectativas do negócio para o futuro. Presida, colabore. Porra, eu devia ter ouvido isso antes. Né? Você me conta agora? Porra, tanto tempo que nos conhecemos, você vai me falar isso agora. Anota. Teve um período muito grande, eu concordo 100%.
desses 3 pontos, Arthur. Eu tive um período da minha vida que eu obviamente comprei empresas pequenas, né? Num ano só eu adquiri 10 sócios numa pancada só, e essa questão de valores ela foi fundamental. E pergunto se os 10 estão comigo hoje. Não estão, são outros, né? Mas o aprendizado foi importante. Eu tive que pagar por isso, mas, como eu digo, o fracasso faz com que você aprenda, né? Puxando aquele lá no início. É claro que no momento que você também fala em objetivos, diferentes objetivos, né? Eu tive situação que alguns sócios queriam colocar o dinheiro no bolso e eu queria fazer a empresa crescer. Aí um quer ir para um lado, quer ir para o outro. Então, também... E a outra questão era que o Arthur falou? Era... Visão futura. Não, visão futura, eu coloquei... Valores, você falou, outra valores, complementaridade de habilidades. Então, as minhas empresas começaram a evoluir quando eu entendi que eu deveria contratar pessoas diferentes de mim. Isso foi fundamental. Então, hoje eu tenho pessoas completamente distintas daquilo que eu sou, que eu sempre queria contratar os comerciais, os caras, vamos fazer negócio, mas daí botava para dentro de casa, as coisas não funcionavam. Quase inconsciente, a gente quer contratar alguém parecido. Tem muita gasolina, mas, entendeu? Afoga, né? Então, eu concordo 100% com o Arthur. O Arthur deveria ter falado com você antes, pô. Ana, escolha de sócios. Gente, eu não vou falar de outros temas, porque eu acho que são esses os temas fundamentais. O ponto é como descobrir se você tem o mesmo valor que não. Eu acho que é perguntando, tá? E não perguntando retoricamente, porque lógico que na hora do desejo de fazer a sociedade, assim, o que é importante para mim? Para mim é importante a ética, e para mim é importante isso, e a gente desce lá aquela relação de 3 ou 4 coisas que eu acho que são importantes, mas que às vezes eu não vivo aquilo, tá? Então eu perguntaria casos astuciosos. Sabem aqueles dilemas de quem você mata? Se quem que você salva, né? A criancinha ou o vovozinho? Eu acho que, com perguntas de dilemas, a gente começa a descobrir os alinhamentos. Não porque a resposta é a mesma, mas por qual é o raciocínio que te levou para aquilo. Né? E eu acho que esse é um bom jeito da gente descobrir valores, especialmente para os sócios que estão se formando. Né? Também tem jeitos técnicos da gente descobrir isso, que é fazendo perfil. Tem vários testes de perfil, tem Caliper, Hogan, tem aquele que é de graça na internet, que é o 16 Personalities, e etc. e tal. Então, tentar achar perfis complementares e que tenham a ver com o desafio do negócio. E que, logicamente, um dos dois tem que ser muito bom no manejo com pessoas. Porque, se não tiver um que é muito bom no manejo com pessoas, o negócio vai crescer tecnicamente e, na próxima pernada, ele vai parar, porque não tem ninguém com esse olhar humano profundo. Né? E, sem gente, é muito difícil. Primeiro, ter talentos dentro de casa, e depois é você se conectar com as pessoas que estão fora. Seja um fornecedor, seja aquele outro negócio que vai ajudar a expandir o seu. Então, acho que esse é o ponto. Posso complementar, Ana? Olha, você falou, né, com todos esses testes e tal, eu vou dizer para você, tem pessoas que passam por todos eles e a gente se ferra no final. Então, acontece, né? Tem gente que é artista. Então, é difícil da gente... Né? Eu tenho certeza que o Arthur já fez aquisições aí que fizeram tudo que podiam fazer. Na hora no dia a dia, a pessoa se transforma. A primeira crise. É como alguns casamentos por aí, entendeu?
Não, eu não acho que só o teste funciona, não, tá? Só para deixar claro. Ah, tá. Ele é só. Não. Ele é uma ajuda, né? Ele é só uma ajuda para pegar os óbvios. Boa. Tá? Mas ele não. Se um teste resolvesse tudo, a inteligência, qualquer coisa disso, e a gente dispensasse o fator humano, não dá. Eu senti que o Arthur tem mais um Não, pouco é que para no fundo colaborar. O problema todo mundo tem, a diferença é como lida com o problema. Acho que essa é a percepção que tem que pegar. Como que a pessoa lida com a diversidade, com o problema. E aí é muito raro conseguir pegar na curva anterior daqui, mas faz parte do show, né? E assim, fazendo uma analogia com o casamento que você fez, parte é a escolha, mas parte é a gestão dos problemas e das crises, das dificuldades, né? Muito bacana. E, pelo amor de Deus, um bom acordo de sócios também, né? Colocar parte desses combinados, o que é esperado um do outro, né? No papel. Eu lembro de ter essa conversa com o Dr. Lucas. Cadê a crise da DKG Eventos? Falamos sobre isso também recente. Tenho certeza que é dor de muitos. Ter essas conversas que às vezes são difíceis, nessas DRs, qual vai ser o seu papel, como você entrega, como eu entrego, e colocar isso num combinado. Claro, Faz sentido? mas faz, porque a história é a seguinte, não precisa ir longe, né? Tipo, quando você vai fazer aquele contrato, não faz o contrato, você vai fazer um empréstimo para o seu amigo. O cara vem, a amiga vem, pô, estou precisando de uma grana e tal, você vai, não, leva lá. Qual a chance de você receber de volta? Você não se documentou, você não fez nada, você acreditou lá, e não funciona mais assim. Então, você tem que estar bem preparado, tem que ter, no caso da aquisição, então, os termos, qual que é o acordo de acionistas, né? Como que é o fórum de decisão das equações, se tem modelo para ter uma governança bacana, ou se não tem substância para isso, como que as decisões são tomadas. Tem Como que desfaz se der errado, né? Tem que estar tudo claro isso daqui para poder ter... Não é nem confiança, ter liberdade de entrar no novo negócio de dia, porque confiança tem, né? Mas é liberdade para poder entrar com o espírito aberto para tocar, mas tem que ter essa parte. Bacana. Gente, a gente podia ficar aqui acho que a noite toda, não falta lição, não faltam perguntas, a gente cobriu várias das que vieram de vocês, ainda trocamos um bate-bola aqui. Eu vou passar a bola para a Ana para finalizar aí em nome da Win Angels, nossa parceira. Reforçar só um convite do Yuri, né? Se você tem interesse em se aproximar dessa rede, para ser investidor, para trazer o seu smart, né? Pessoas como o Eduardo que fizeram pergunta e vários outros de vocês que são membros e aportam aqui muito mais o seu smart do que o seu money, né? Ou se você é uma startup que busca investimento, pode ir lá no nosso site também, curitibaangels.com.br, e vai ser um prazer, né, ter vocês engrossando o caldo da nossa rede. Ana, por favor. Eu queria agradecer, é o segundo encontro que a gente está junto, né? Uma generosidade. Muito do que a gente faz hoje veio do aprendizado, né? De erros e acertos do Curitiba Angels. E sempre a gente procura as nossas investidoras mais experientes que estiveram com vocês lá e diz assim, e agora, o que a gente faz? Ou, não entendi nada, não sei fazer, me explica. E eu acho que esse espírito bem bacana que tem no Curitiba Angels, né, também tem aqui. A gente tem muito orgulho das nossas meia centena, né? Bem mulher é 47, mas a gente está querendo evoluir, dizer que a gente é praticamente meia centena. Então, a gente tem muito orgulho das mulheres que fazem parte do grupo hoje. Quando a gente olha para as colegas, a gente diz, meu Deus, olha que mulher maravilhosa, né? E quando eu crescer, eu quero ser igual a ela nisto. Então, eu acho que tem esse olhar da gente fazer a diferença para outras mulheres, porque é um ativismo, da gente fazer a diferença para a sociedade, aportando dinheiro e conhecimento e smart, e às vezes não sabendo, mas indo buscar as referências para fazer isso, né? Para que as mulheres sejam mais ousadas, porque eu acho que falta um pouco isso, né? Para o investimento, mas também na empresa. Ver o business plan de uma fundadora sendo apresentado e de um fundador é diferente. Tá? Ele é menos audacioso, não que a ambição não seja tão grande, eu acho que ela é. Mas sempre aquela coisa assim, não, eu vou prometer menos do que eu vou entregar, porque eu quero entregar, né? Então, acho que a gente, né, tem que ajudar e fomentar isso. Então, vocês, mulheres que estão aqui na plateia hoje, todas convidadas, o nosso cheque ele é também um cheque baixo de entrada, porque o que a gente quer é criar densidade nesse movimento. E para as mulheres se fundaram startups aqui, nos procurem, por favor. Né? No Instagram é Win Angels,
no LinkedIn também, e a gente está buscando mulheres para investir neste ano, né? Todos os anos investimos, tivemos um exit das 5 investidas, a gente está bem feliz com o começo, seguindo a trilha, né? Tá boa E- a taxa, né, César? Tá excelente. A gente é um grupo de 3, 4 anos. Entramos no nosso 4º ano agora, né? Então, venham fazer parte do movimento que vai ajudar mais mulheres a empreenderem, tá bom? E a vocês, nosso agradecimento enorme, segundo convite, obrigada, uma honra estar aqui. E aqui, né, eu falei para ele que eu sou fã voyeur do Boticário, eu fico olhando, analisando, mas saber essa história tão de pertinho dá mais admiração ainda, né? Bem bacana. Isso aí. Gente, em nome da Curitiba Angels, muito obrigado. Boa noite.